Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Lado B, esse programa de entrevista, de resenha, de conversa aqui, onde a gente atrai o pessoalzinho maneiro pra estar falando com a gente sobre futebol, sobre a vida deles e principalmente sobre o lado japonês, né? A convivência, a vida deles aqui no Japão. E hoje, não sendo diferente dos demais dias, nós estamos falando com ele, Leandro Pereira, o cara que veio pro Japão, fez sucesso, campeão brasileiro com Palmeiras, teve ali uma ótima, boa passagem pela Chapecoense ali, e hoje ele veio aqui pra falar com a gente, falar da história dele e contar um pouquinho da vida dele. Prazer receber você aqui, Leandro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e tamo junto aí pra discorrer essa sua carreira e sua vida. Muito obrigado. Obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer contar um pouquinho da história, contar um pouquinho falar um pouco mais sobre futebol, né? Uhum. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana, bem interessante. Obrigado pelo convite. Vai ser sim, vai ser sim. Antes da gente estar iniciando, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí. As minhas redes sociais estão aí na tela, a do Leandro também, então vai lá, segue ele para acompanhar o dia a dia dele, para conferir como é que tá sendo essa jornada dele, que ele tá aqui de volta no Japão. A gente vai falar sobre a nova etapa da vida dele, esse desafio que ele tá enfrentando aí, mas vamos do começo, Leandro. Leandro, ser jogador de futebol no Brasil é o quê? É o sonho de toda molecada. Eu tive esse sonho, a maioria dos moleques tem, né? Então, pra você, era também um sonho assim, mais próximo, ou você se via muito distante desse sonho? Como é que foi esse início do pequeno Leandro? Como é que foi esse movimento de testes, né? Geralmente é teste, aí alguém vê, ou nos casos muito mais difíceis é mais velho, já se descobre e começam mais velhos, sem passar pela base, alguma coisa assim, mas é muito mais raro, né? Cara, pra mim, eu acho que foi como para qualquer outro menino sonhador, né? Eu nasci no interior de São Paulo, nasci em Araçatuba, mas eu me criei em Mato Grosso do Sul, né? Numa cidade chamada Três Lagoas, que é próximo de Araçatuba. E eu morei muito tempo em fazenda também, né? Porque o Mato Grosso é um lugar onde tem muita fazenda, onde tem muita terra, e o meu avô tinha fazenda, né? No caso. Então eu morei bastante tempo da minha infância, assim, creio que até os meus 5, 6 anos de idade, mais ou menos, eu morei na fazenda e depois nós fomos para a cidade. Só que eu sempre, aquela coisa, né? Pai, mãe perguntava, o que você quer de presente de aniversário, isso e aquilo? Uma bola. Uma bola. Não, mas de novo uma bola? Não quer uma bicicleta? Não, quero uma bola. Isso quando a gente conseguia ganhar, né? Porque não tinha muita condição, né? Aquela coisa toda. Então o meu presente, algo que eu queria, assim, era sempre uma bola. Então era jogando futebol na rua com os amigos, dentro de casa, aquela coisa toda, a mãe gritando, para de chutar a bola aqui, vai quebrar as coisas, né? Então eu vim de um lugar, de uma cidade onde tinha, assim, alguns times, mas times de bairro, né, escolinhas, e você sabe como que é escolinhas lá no Brasil, né, bem, dependendo do lugar, é bem difícil, bem complicado, você só joga ali e acaba não saindo dali. Então eu comecei nessas escolinhas de bairro, né, e meu pai tinha um amigo que ele era dono de uma dessas escolinhas dos bairros, né, onde nós jogávamos campeonato da cidade, bairro contra bairro, aquela coisa toda. E eu comecei assim, então eu comecei sempre, graças a Deus, desde pequeno aquilo estava no meu sangue, e eu sempre, nessas escolas, nesses treinos, jogos, enfim, eu sempre consegui me destacar pela minha altura, né, e pela vontade que eu tinha de jogar. Por exemplo, eu sou 9'1", mas eu sempre jogava nas categorias de meninos mais velhos, por exemplo, de 90, 89. Aí eu jogava nas categorias, nas minhas categorias, por exemplo, 91, 92, eu não queria, porque pra mim eu achava meio já que... Era diferente, já era mais fácil, né? Não, é mais fácil tudo, então eu sempre me acostumei a jogar com os meninos mais velhos, né? Então, pra mim foi... basicamente como qualquer outro menino, vem de um lar bem humilde, algo bem difícil, e que conseguiu
dentro da cidade ter um certo destaque, e aí eu comecei a sair, comecei a fazer testes em outros lugares e tudo. E aí o meu pai tinha um amigo, né, que ele era vereador da cidade lá, de Três Lagoas até, e ele tinha alguns contatos com alguns clubes de fora. E uma vez eu me destacando, né, e tudo, e aí ele pegou e falou para mim, perguntou para mim, você quer ir fazer um teste no São Paulo, né? E aí eu, poxa, quem que não quer, né? Com certeza, óbvio que eu quero. Aí ele falou, vou falar com seu pai então, se seu pai autorizar, né, sua mãe autorizar, eu ligo pro pessoal lá e tento conseguir um teste para você no São Paulo. E aí falaram com meu pai, com a minha mãe, e só que eu teria que ir sozinho para São Paulo. Então, quer dizer, de um menino que estava acostumado a morar na fazenda, brincar com cavalo, com boi, e depois foi para a cidade, aquela coisa toda, você ir para São Paulo, numa grande cidade, sozinho. Isso com 13 anos de idade, né? 13 anos, então, você, novo. 13 anos de idade, muito novo. Então, você pensa para a mãe e para o pai liberar o filho com 13 anos de idade, sair de um ambiente onde ele está totalmente acostumado, era uma cidade pequena, então todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava e tudo. Liberar o filho sozinho para ir para uma cidade como São Paulo, sem ninguém, imagina a dificuldade. Pois é. Né? E aí meu pai, eu lembro até hoje, que meu pai ficou meio assim, falou, não, poxa, mas mesmo que o rapaz iria conosco, né? Ele ia conosco. Mas depois de uma semana nós ficaríamos, foi eu e mais um outro menino, depois de uma semana nós ficaríamos lá sozinhos, que ele voltava, né? E ele falou, poxa, mas e aí, como é que vai ficar? Eles vão ficar bem lá, e tal, não sei o quê, meio que não queria deixar. E aí minha mãe, que na verdade era para ser o contrário, né? A mãe, né, segurar um pouco mais e o pai deixar, né? E aí minha mãe pegou e falou assim para mim, você quer ir? Aí eu, claro que eu quero ir. Aí minha mãe, ela pegou e fez assim, então vai. Vai, porque você vai correr atrás do seu sonho, é o sonho que você quer. É verdade. Então, pode ir, corre atrás dos seus sonhos, a gente vai estar daqui com o coração na mão, óbvio, mas vamos estar daqui te apoiando, para que se acontecer alguma coisa, mesmo que você vá e não dê certo, você volte com o sentimento de que nós tentamos, nós te apoiamos e você tentou também, então vai. E aí, né? Eu fui, cara. É verdade. E aí eu fui pro São Paulo. Legal. Meu primeiro teste. Porque senão fica, né, depois com aquele sentimento, poxa vida, será que eu daria certo, conseguiria? E se eu tivesse ido, né, aquela coisa, se eu tivesse ido e tal. Depois mais velho fica, né, às vezes até fica meio magoado com os pais, fala, pô, não fui, sem dúvida, senão eu ia. Atrapalhou meu sonho, né, aquela coisa toda. Isso tem muito caso disso mesmo, porque, mas é natural também, né, o pai e a mãe ficar preocupado, né, com certeza. Menino, imagina, 13 anos de idade, nunca tinha saído de perto dos meus pais, né? Como você falou, então, assim, é muito novo. Do Sul, cidade pequena, direto pra cidade gigantesca de São Paulo ali. Eu lembro até hoje, quando eu tava chegando em São Paulo, a minha cidade tinha um prédio, cara. Um prédio. E eu lembro eu chegando em São Paulo, eu vendo aquele mundaréu de prédio e tudo, eu falei, meu Deus, onde eu tô? Bate um susto, né? Você fala, caramba, eu nunca vi isso na vida. Então é muito diferente. Pois é. E aí, lá no São Paulo, deu bom o teste? Conseguiu ficar lá? Sim, e aí eu fui pra Cotia, né? Que é o CT de São Paulo. Fui pra Cotia. Tava recém terminado Cotia, tudo novinho. Isso, é verdade, né? Eu peguei bem no iniciozinho ali. Estrutura então, top, né? Eu peguei uma geração muito boa lá no São Paulo. Eu peguei Oscar, peguei uma porrada de jogador que se destacou aí, que Lucas Gaúcho peguei uma porrada de jogador que se destacou. E aí eu acabei que fiquei no São Paulo uma semana e meia, mais ou menos. E aí, no fim do teste, o diretor, né, que até faleceu, o seu Geraldo, faleceu, e enfim, ele chegou em mim e falou, olha, Leandro, você foi aprovado, sim, você foi aprovado no teste, nós gostamos de você, mas infelizmente nós não conseguimos ficar com você alojado aqui. Por quê? Porque todas as vagas do alojamento já estão preenchidas. Então a gente não consegue ficar com você aqui. Mas nós temos um clube no interior de São Paulo, em São Carlos, onde nós temos uma parceria e nós mandamos alguns jogadores para lá para que joguem o campeonato, não fique parado, o Campeonato Paulista, para que joguem o campeonato
E daqui, como nós temos essa parceria, nós continuamos observando, né, esses jogadores, e assim, quando vagar tiver uma vaga aqui, a gente vai buscando esses jogadores conforme a gente for solicitando, enfim. Então, a pergunta é, você quer continuar? Quer que a gente mande você para lá? Ou, né, quer voltar para casa? Enfim, falei, não, é o meu sonho, quero sim. E aí eu fui para lá, era um clube formador, não tinha jogador, não tinha elenco profissional, mas era um clube formador, e chamava Clube Atlético Paulistinha. Foi o meu primeiro contato com asiáticos na vida, porque lá era coreano, era um clube formador de São Carlos, mas que vinha muito intercâmbio da Coreia, jogadores, treinadores da Coreia, porque tinha um investidor coreano que estava investindo no clube. Então fez uma reforma. Era um CT espetacular. Para época também visionário, né? Exatamente. Para época era espetacular. Era dentro da UFSCar, que é a faculdade, a maior faculdade que tem lá em São Carlos. Enfim, era um ambiente muito bonito, muito bacana. Tinha acho que 3 campos, alojamento muito bonito, muito bacana, refeição, enfim. E aí eu fui para lá acho que eu fui para lá no juvenil, né? Fui para lá no juvenil com 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. E aí fiquei, cara, ali que eu comecei a minha caminhada realmente ali, no futebol, né? Foi ali aonde eu conheci o meu empresário, que tô com ele praticamente até hoje não mais, né, porque a gente já tem outros negócios, enfim, mas tô com ele praticamente até hoje, né, a gente tá 20 anos juntos aí, praticamente. É chão, que é o Neto, e ali foi aonde eu comecei a realmente a minha carreira no futebol, sabe? Aí jogamos campeonato sub-20, jogamos juvenil, sub-20, sub-17, sub-20. E aí depois eu fui para a Ferroviária, aí sim aonde eu assinei meu primeiro contrato profissional. Cara, que legal, que bom que, assim, geralmente não acontece, eu não sei, né? Não sei se acontece com tanta frequência de você passar num clube e às vezes ele realocar você para um outro clube ali que tem parceria, né? Eu acho que não é tão normal. Hoje, eu acho que até pode ser. Antes não era tão normal, isso, né? Na época que tá falando 2005, 2004, então Isso. Igual você falou, o CT recém-construído de Cotia, ali também esse outro CT do Atlético Paulistinha também ali, tudo novinho, tudo bonito, filé, fenomenal, Então, cara, maneiro demais isso daí que aconteceu, né? Na sua vida, que te possibilitou. Aí você começa, né, sua jornada profissional, você vai na Ferroviária e você passa, né, pelos clubes ali de São Paulo, né? Você tem uma passagem ali. Isso. Acho que como todo moleque que vai sair do profissional, né? Exatamente. Ali... Quando eu fui pra Ferroviária, eu fui pro time sub-20, que eu ainda tinha ano de sub-20, que eu fui jogar minha primeira Taça São Paulo. E aí é uma história muito legal, porque essa história de 2000, e a gente tá falando de 2008, mais ou menos, 8, 9. Por aí. A gente tá falando de 2008, 2009. Essa história da minha primeira Taça São Paulo vai me conectar depois lá na frente com o Palmeiras em 2014, você vai entender. Manda bala. E eu nem me toquei, depois que eu fui me tocar, eu falei, depois de já ter vivido tudo. E aí eu fui pra Ferroviária, assinei meu primeiro contrato sub-20, meu primeiro contrato profissional, né, e tudo, poderia jogar profissional já, mas ainda continuei no sub-20. E aí nós fomos jogar a Taça São Paulo, fazer preparação para a Taça São Paulo. E aí nós fizemos uma parceria, a Ferroviária, né, no caso, fez uma parceria com um clube de Curitiba que chamava Andraus. Era um clube formador também, um clube de categoria de base. Hoje é até profissional, joga para o Campeonato Paranaense, mas na época não tinha profissional. E aí todo o elenco sub-20 foi para Curitiba, para o CT desse Andraus, para fazer a preparação para jogar a Taça São Paulo, né? E aí, enfim, eu era o destaque do clube também. Jogava, pra você ter uma noção, eu jogava de meio atacante, eu era camisa 10, cara, olha que loucura. E aí fomos para Curitiba e tudo, e fizemos uma Taça São Paulo. Na nossa chave caiu Palmeiras, se eu não me engano, Tangará da Serra, alguma coisa assim.
E aí, infelizmente, nós não classificamos e tudo. E aí chegou no jogo contra o Palmeiras, do Sub-20, eu tinha feito 2 bons jogos já na Taça São Paulo. Chegou no jogo contra o Palmeiras, meu empresário Neto me ligou e falou assim, tenta ir bem nesse jogo contra o Palmeiras, porque o pessoal do Palmeiras me ligou, falando que gostou de você, que tá te observando, gostou de você, e que, de repente, você pode ir para lá. Acabar a Taça São Paulo aqui, você pode ir para lá. Então, tenta ir bem nesse jogo. Tá bom, beleza, e tal, aquela coisa toda. Me empolguei, né? Deu uma empolgada legal e tudo. Mas e a pressão, a ansiedade pro jogo, fica? Não, muito, muito. Eu queria que começasse o jogo logo, por quê? Porque era um jogo top contra um Palmeiras. Queria mostrar, um clube bom, um clube grande, né? E queria mostrar, exatamente. E aí, cara, na véspera do jogo? Na véspera do jogo a gente foi inventar, eu e os meninos inventamos de sair na noite pra bagunçar e tudo. e aí o capitão do time. Na verdade, a gente saiu, comprou umas bebidas, uns negócios, e a gente era alojado numa casa. Compramos uma bebida, cerveja, uns negócios lá. Eu bebia na época. E voltamos pra casa, pra beber lá na casa, ficar lá e tudo. E o capitão do time viu. E no outro dia chegou no treinador e falou, fulano, ciclano, não sei o quê. A gente com um jogo importante, os caras estavam bebendo aí, fazendo, né, aquela coisa toda. Enfim, resumindo. Chegou no outro dia, reunião, e aí os caras, Leandro, não sei quem, lá na sala. Aí chegou lá e os caras deram uma chamada na gente. Na hora que chamou, já sabia. Na hora, já sabia. Falou, a casa caiu. Né? Deu ruim, azedou o caldo, né? E aí os caras nos tiraram do jogo contra o Palmeiras. Nossa! Nos tiraram do jogo contra o Palmeiras. E aí teve um rolo danado, os caras queriam mandar a gente embora e tal, não sei o quê. E aí os caras ligaram pro meu empresário, ele conta, a gente dá risada. Os caras ligaram pra ele e falaram, vem aqui na Ferroviária que nós temos que conversar sobre o Leandro. E aí, ele falou, a hora que eu recebi a ligação, na minha cabeça, eu achei que nós tínhamos que conversar sobre o Leandro, porque o Palmeiras já tava querendo o Leandro depois do jogo. Já tava investindo. Eu falei, aí ele falando assim, putz, cara, eu vou lá pra Ferroviária, o Leandro, nós vamos vender o Leandro, vamos fazer negócio, vai pro Palmeiras, o negócio vai ser bom. E aí, São Carlos, Araraquara, é 45 minutos. Ele falou que veio os 45 minutos feliz da vida, achando que era algo legal. Veio fazendo um plano já pra sua carreira. Falou, já vai dar pra fazer isso e aquilo. O Leandro... Exatamente. Agora o Leandro e aí chegou lá o diretor, o pessoal falou o que era. Cara, esse cara quase me matou, bicho. Pela cara. Quase me matou. Nossa. E aí, enfim, resumindo, não fui, né? Não jogamos e tudo. E aí eu continuei, não mandaram embora nem nada, né? Mas eu continuei, até porque eu não era de bagunça nem nada, nunca tinha feito, era a minha primeira coisa errada, assim, realmente. E aí não me mandaram embora, fiquei no time. E aí, como eu tinha, era um dos destaques do time, o pessoal de Curitiba falou assim, você quer vir para Curitiba? Eu falei, claro que eu quero. Né? Deus me dando um monte de oportunidade abrindo uma janela. E eu não aproveitando, né? E aí foi. Aí, quero ir pro Curitiba? Eu falei, quero, pô. Com certeza quero. Aí falou, você vai ficar uma semana em teste lá no Curitiba. E aí, a gente... Como eu tenho o pessoal de lá falou, como nós temos muito contato aqui, é uma semana de teste, só para não passar despercebido, mas praticamente você vai ficar no clube já e tudo. Eu falei, tá bom. Aí fui para Curitiba, cara. Voltei para Curitiba. Fiquei no alojamento do clube, né? No Couto Pereira, na época, né? Fiquei no Couto Pereira, aí treinava. Com o pessoal, treinei acho que uma semana, quase que uma semana, o pessoal. Só que eu não me adaptei, não gostei, aquela coisa, tinha alguma coisa dentro de mim ali que eu falei, putz, cara, não gostei daqui, clima estranho, frio pra caramba em Curitiba e tal. Eu falei, nossa, frio lá, gelado. Aí liguei pro meu empresário, liguei pro Neto, falei, cara, não gostei daqui, cara, quero voltar pra Ferroviária, que eu tinha contrato com a Ferroviária ainda, né, eu só tava indo emprestado. Quero voltar pra Ferroviária. Aí ele pegou e falou assim, aguenta aí, calma que eu vou tentar conseguir alguma coisa aqui. Aí passou um dia, 2 dias, assim, ele me ligou de novo e falou, arruma suas coisas que você vai pro Inter de Porto Alegre. Oi.
Uma das coisas que eu consegui, você vai pro Inter de Porto Alegre. Porque, na época, o Guto Ferreira, o treinador, foi treinador do meu empresário, né, na época dele de jogador, e eles são muito amigos. E o Guto era coordenador de base do Internacional na época. E aí ele ligou pro Guto e falou, leva o Leandro, o Guto já me conhecia também, leva o Leandro pra aí e tal, dá uma oportunidade e tal. E aí o Guto falou, tá bom, traz ele e a gente coloca ele no Sub-20 aqui, com um contrato de 1 ano. Então, pra lá pro Inter eu já fui certo. E aí arrumei as coisas, eu nem voltei, né? Só fiz a descida ali. Fez a escala, né? Curitiba, Porto Alegre. E aí arrumei as coisas e fui pro Inter. E aí foi aonde as coisas de fato começaram. Eu comecei a entender o que era jogar, o que era de fato ter a responsabilidade de ser um jogador realmente. E aí, a princípio, eu fui pro Sub-20 no Inter. E aí, putz, nosso time era um timão, a gente foi campeão e tudo. Nosso time era Alisson, Fred, eu, quem mais que tinha? Porra, tinha uma porrada de jogador bom no Inter, cara, uma safra boa pra caramba. Uma geração e aí boa, e aí fomos campeões da Copa Rio Grande do Sul. Depois fomos pro Brasileiro Sub-20, chegamos nas finais, mas não conseguimos ir pra final, chegamos nas quartas, se não me engano. Eu fiz bons jogos, fiz gol contra o Vasco, enfim, fiz gol contra o Juventude e tudo. E aí meu contrato acabou. Só que meu contrato acabou de duas uma. Ou eu tinha que renovar com o Inter e subir pro profissional, porque minha idade de Sub-20 acabava. Já estava acabando já. Já acabava, era o meu último ano. Ou eu saía do Inter para um outro clube. Então eu não poderia ficar no Sub-20 mais. E aí, na época, era o Celso Roth, treinador. Na verdade, era o Jorge Fossati, argentino. Só que aí, na minha época, que eu tinha que decidir, aí o Jorge Fossati foi embora e era o Celso Roth. E aí, o Celso Roth acabou que falou que não queria trabalhar com jogadores mais novos, os Sub-20s, nem nada. E aí, eu acabei saindo do Inter. E aí, nesse meio tempo, como eu ainda estava emprestado da Ferroviária, eu voltei para a Ferroviária. E fiquei algum tempo no profissional, mas também fiquei pouco tempo e fui pro Capivariano daí. Aí você começa, né? Aí eu acho que aí é o ponto, se for falar o ponto de partida da sua carreira mesmo, profissional, realização, assim, profissional, é a partir do Internacional, foi o começo, né? Daí. É isso, a partir do Inter, foi um ponto chave. E aí no Capivariano, cara, foi muito engraçado, porque na Ferroviária, eu tinha um treinador e ele não me colocava pra jogar, ele não queria que eu jogasse de jeito nenhum, cara. Eu poderia treinar, fazer 15 gols no treino, ele não me colocava, não me levava pro jogo, não me levava pro jogo nem nada, e, cara, era uma loucura. Eu falei, não é possível, cara. E aí, no jogo, nós iríamos jogar Ferroviária contra o Capivariano, depois eu fui pra lá. Nós jogamos Ferroviária contra o Capivariano. E aí, o Neto, meu empresário, ligou pro treinador e falou, chamava Ito Roque, o treinador. Falou, ô Ito, cara, você não vai usar o Leandro? Libera o Leandro então, cara, pra eu procurar outro clube pra ele e tal, não sei o quê. Aí a Ferroviária não queria me liberar, porque o problema era com o treinador, o clube gostava de mim, mas o treinador não me colocava pra jogar. E aí o Neto ligou pro Ito e falou assim, ô Ito, vamos fazer um acordo? Vamos fazer o seguinte, coloca o Leandro pra jogar nesse jogo contra o Capivariano. Coloca ele de titular pra jogar. Se ele for mal, você pode mandar ele embora. Eu libero, eu abro mão de tudo aí, pode mandar ele embora e acabou. Só que se ele for bem, ele vai ter sequência. Você dá sequência pra ele continuar jogando. E aí o treinador, eu acho que tava louco pra me mandar embora, falou, tá bom, achando que, né, tá bom. Jogar mal já, falar, o moleque não tá jogando, tá sem ritmo, sem... Exatamente, né. Vai quebrar tudo e aí já esculacha ele. Exatamente. E aí tá bom, acordo fechado então. Aí meu empresário foi assistir o jogo, ele entrou e falou assim, se você for mal nesse jogo, você tá enrolado com eles e comigo, porque eu apostei que você ia bem. Então, você dá vida nesse jogo e, né, tá bom, beleza. Aí, resumindo, fui de titular, começamos o jogo, jogando, tal, normal, enfim. Resultado do jogo, 2-1 pra nós, 2 gols meu, ganhamos 2-1. Aí, que isso. Aí ganhamos 2-1, 2 gols meus, e aí o Neto ligou pro treinador e falou, dá sequência, cara, 2 gols, 2-1, dá sequência, foi muito bem no jogo. Mesmo assim, ele não continuou. Caramba! Não quis me dar sequência.
Aí a gente pegou a liberação, falou, ó, então me libera. Não, vocês estão, pô, não dá pra continuar e tudo. E aí foi aonde eu fui pro Capivariano daí. Cara, mas que difícil nessa situação assim, né? Ser molecão lá, vamos dizer, sangue nos olhos. Cheio de vontade de jogar, cara. Cheio de gás, juventude lá acima, lá, aquela fome pela bola pra jogar. Aí você entra, faz 2 gols. Aí já fica grandão. Exatamente, você acha que você vai, pô, agora as coisas vão andar, né? Aí no outro jogo, sai grandão. Quebra de novo. Aí vai lá, joga lá. Mas tudo acontece com um propósito, né? Futebol. Exatamente, tudo acontece por um propósito. Tem um propósito. Ali na hora, ali você não entendeu, mas lá na frente, acho que Deus estava vendo qual era a sua paciência e sua persistência aí pra ver. Vamos ver se o Leandrão tá querendo mesmo, tá afim. Exatamente. E aí foi isso, cara. Aí eu fui pro Capivariano, fiz um bom campeonato, uma Série A2, né? Que nós jogamos a Série A2. Fiz uma boa Série A2. E aí foi aonde eu fui pro Icasa, 2013, para jogar o meu primeiro campeonato brasileiro da Série B. E aí no Icasa também foi muito maluco, assim, cara. Foi uma coisa muito louca, porque nós tínhamos um treinador lá que chamava Francisco Diafo, e ele que me levou pra lá pro Icasa, né? E aí eu cheguei já os primeiros jogos jogando, né? Cheguei bem, tudo. Só que ele ficou 3 jogos só no campeonato, no time. Depois ele foi mandado embora, cara. Ele foi mandado embora. Isso quebra muito, né? Não, exatamente. E aí chegou um outro treinador, que é o Sidney Moraes. Ele era o treinador do Boa Esporte e tudo. Chegou o Sidney Moraes, e, enfim, tinha um investidor até, né? Que também colocava dinheiro, enfim. E eu era um dos jogadores mais novos, mas, enfim, tava jogando. E aí, quando o Sidney chegou, ele levou o Tadeu. Não sei se você lembra do Tadeu, atacante do Palmeiras, um grandão moreno e tal. Sim. E aí ele levou o Tadeu, cara, pra lá, né? E, cara, o Tadeu começou a fazer gol, meu irmão. Ixi. Começou a fazer gol. Aí era o Tadeu, eu e o Jailson, um outro centroavante mais velho, assim, tudo, mais experiente, né? E esse cara começou a fazer gol, meu irmão. Começou a fazer gol. E eu falei, rapaz, que prova é essa que Deus tá me colocando, né? Você fica nessa. E eu quero... Não, mas ali, eu quieto ali na minha, treinando, continuando, né, a minha luta e tudo, e falando com Deus. Falava, Senhor, me ajuda, né? Porque... Dá uma oportunidade. Eu não vou torcer, aí, né? eu não vou torcer contra o meu companheiro, mas eu também preciso, eu quero jogar e tudo, né? E continuou, e esse cara fazia gol, a bola batia na bunda dele, entrava, batia na cabeça dele, entrava, ele chutava, a bola desviava, entrava. Tava iluminado. Não, falei, caraca, meu irmão, que loucura que esse cara tem, que doideira, né? E eu continuei na minha, cara, né, persistindo, entendendo que aquilo que você falou, né, tudo tem um propósito, Deus tem um propósito e tudo. E esperando a minha oportunidade, esperando Deus me dar a oportunidade para eu fazer meu jogo. E aí tinha teve alguns treinos, cara, que o Sidney chegou em mim e falou assim, eu lembro disso, eu dou risada, velho. Eu nunca nem falei isso com ele, mas ele chegou em mim e falou assim, cara, você é rápido, você tem altura, por que você não começa a jogar de lateral direito? Falou pra mim, né? Eu falei, caralho. 1,90 lateral direito, 1,90. Exatamente, eu sem nenhum cacuete pra jogar de lateral direito. Aí ele falou assim, quer experimentar? Vou te colocar no treino de hoje de lateral. E eu treinei de lateral direito, cara, lateral direito. Enfim, aí ficou aquela coisa toda. E aí faltava assim, acho que faltando uns 9 jogos. 8, 9 jogos para acabar o campeonato. A gente treinava sempre às 9h30 da manhã, né? E aí chegamos lá para treinar, normal, tudo. E aí, 9 horas, tal, 9h30, nada de começar o treino, 9h40 nada, 9h45, 9h50, nada. E aí, pô, o que tá acontecendo, né? Aí falou, pô, o pessoal tá esperando o Tadeu aí, porque parece que o Tadeu sumiu, né? Aí mas como assim sumiu? Do nada. Porque ele morava num hotel lá em Juazeiro do Norte, né? E aí os caras falaram que foi atrás dele no hotel, o pessoal do hotel falou que ele tinha ido embora. Oxi. Cara, do nada, assim. A gente treinou num dia, no outro dia ele não apareceu. Ele tinha recebido uma proposta, não sei se de algum outro clube,
arrumou as coisas dele de madrugada e foi embora sem ninguém saber. Sem ninguém saber, cara. E aí, aquilo, né, no outro dia, assim, todo mundo sem saber o que aconteceu com o Tadeu. E eu também, só que ao mesmo tempo eu feliz. Você tava dentro de você, eu falei, não vem, eu falei, caramba, o Tadeu foi embora, ele vai me colocar pra jogar. Pois você fez, não tem outro centroavante, só tem eu e, né? Primeiro fica aquela preocupação, né? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Tá bem? Depois você descobriu que ele tava bem, irmão, você só falou... Ele tá bem. Não, Tadeu, parece que recebeu. Os caras falaram, não, parece que recebeu uma proposta e foi embora. Eu falei, caraca, então que ótimo. E aí aquele sentimento, feliz, né? Falei, putz, velho, agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Beleza. Ele foi, colocou o outro menino de titular e me deixou no banco. Ah, não. Aí, tipo, ducha de água fria. Banho de água fria de novo. Caraca, não é possível, pô, que coisa e tal, enfim. E aí, cara, ele jogou o 8º jogo, faltando 8 jogos pra acabar, ele entrou com o menino de titular, só que o menino não foi bem. O outro rapaz não foi bem no jogo. E aí, no jogo seguinte, ele me colocou de titular. Aí, cara, Deus me abençoou. Faltava 7 jogos, eu fiz 7 gols, velho. É isso. Um gol por jogo. É isso. 7 jogos, eu fiz 7 gols, a bola batia, eu cabeceava errado, a bola batia, entrava, igual o Tadeu no começo. Então. Exatamente. E aí Deus me abençoou, Deus me deu a oportunidade, eu consegui fazer, consegui ir bem no campeonato, no fim do campeonato, e é aquela coisa, né? O futebol, cara, ele, infelizmente ou felizmente para uns, ele não é quando começa, é sempre quando termina, cara. Porque você pode ter feito 10 gols nos 10 primeiros jogos. Putz, é óbvio que você vai ter uma visibilidade bacana. Mas quem faz 10 gols no primeiro e quem faz 4 no fim, os caras vão lembrar muito mais dos 4 do fim, exatamente, do que no começo. Exatamente. E eu fiquei muito marcado, cara, por esses 7 gols aí, né? E aí... Acabou o campeonato, né? A gente não conseguiu subir, né? O Icasa não conseguiu subir por 1 ponto para a Série A. E aí não tinha mais o que jogar, meu contrato acabava. E aí o Guto Ferreira, que tinha me levado para o Inter, assumiu a Portuguesa, né? No Paulista. E aí o Guto falou, não, pô, quero o Leandro, traz o Leandro aqui para jogar, vai jogar, aí minha dupla de ataque vai ser ele e o Henrique Dourado. Né, o ceifador. Ele e o Henrique Dourado. Então, traz ele pra cá. E aí eu fui pra Portuguesa pra jogar meu primeiro campeonato paulista, realmente, assim, profissional. Né? Ainda em 2014, no começo de 2014. E aí ali a gente foi bem também, aí o Guto ficou pouco tempo também, foi demitido, porque a gente não tava, no começo não conseguíamos ganhar, né, e tudo. E aí chegou o Argel, cara, de treinador. Argel, que é um cara que eu tenho um carinho, assim, especial, que é um cara que me deu baita oportunidade. Tudo. Mas aquele jeitão dele, né? Agitado. Aquele jeitão dele, exatamente, agitado. e aí o Argel chegou, voltei a jogar, eu tava alguns jogos no banco, voltei a jogar, a gente foi bem pra caramba e tudo. E aí acabou o campeonato, foi aí que da Portuguesa eu fui pra Chapecoense, onde... E aí você deslancha. Aí deslanchou. E aí, deslanchou. Aí, de fato, o Brasil começa a conhecer o Leandro Pereira. Exato. Exato. Assim, eu sempre gostei de futebol. Então, desde pequenininho, molequinho, nos meus 5, 6 anos, acompanhava. Torço pro São Paulo, né? Sim. Então, sempre tava assistindo o jogo, assistindo as coisas assim. Moleque, e vim pro Japão, aqui é mais difícil. Mas de madrugada eu acordava, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã pra assistir o Campeonato Brasileiro. E aí, nesse meio tempo, assim, a gente que gosta de futebol fica ligado em todos os times. Sim. Então eu gostava de assistir o Jogo Aberto da Band, gostava de assistir o Esporte Espetacular, Globo Esporte, tava sempre antenado, mesmo daqui do Japão. Ligado em tudo, e vendo as notícias. E aí a gente começa a ver o seu nome sair na mídia. Pô, tem um cara lá, um atacante, tá fazendo bons jogos ali na Chapecoense. A Chapecoense que subiu, tá ali humildezinha, cavando o espacinho dela ali, fazendo... Porque a Chapecoense começa assim, né? Ela sobe e aí ela monta um time, né? Pega ali faz ali um elenco ali bem equilibrado, né? Com as finanças que ela tem, né?
com as condições que ela tem, e também vai emprestar bastante jogador também, né? Eles emprestam bastante jogador. Exatamente. E ali eles começam de pouquinho em pouquinho crescer, né? Que vai até aquele. Vai naquele crescente que fica um tempo inteiro ali até o primeiro rebaixamento, né? Mas até então a Chapecoense ali começa a ser o time estrela, né? É o mais novo. Exato. Então aí já vem essa visibilidade, né? Porque, vamos assim dizer, todo mundo espera que o primeiro time, o time que chega da Série B, ele vai lutar pra não cair. Exatamente, já é um pressuposto. Já é um pressuposto, já chegou da Série B, vai lutar pra não cair, não vai fazer um bom... Exatamente. Mas quando começa a fazer um bom campeonato, os jogadores chamam atenção. Que é o caso do Mirassol que nós estamos vendo hoje. O Mirassol tá bem demais. Tá muito bem. Então, muito bem. O Mirassol vem, sobe, tá com um projeto ali bem estruturado, um trabalho bem legalzão, e aí, ó, tá indo G4 do brasileiro. Exatamente. Ainda mais nessa era... E ganhando jogos de ganhando times bem. Que o pessoal olha e fala assim, nossa, o Mirassol vai tomar uma goleada, ele vai ganhar. Não, joga bem e tá dando... E tá jogando bem, e vendendo caro as derrotas. Quando perde, vende caro. Exatamente. E era isso que a Chapecoense fazia muito naquela época. Cara, naquela época, 2014, foi realmente, igual você falou, foi o primeiro ano da Chapecoense, então era um orçamento bem modesto, tinha jogadores que tava começando, mas também tinha alguns jogadores que eram um pouco mais experientes. Tinha o Bruno Rangel, que infelizmente faleceu no acidente, mas tinha ele, que era um cara mais experiente. Vinha de uma Série B espetacular de artilharia. Tinha o Camilo. Né? O Camilo, na verdade, o Camilo chegou junto conosco, foi contratação, mas tinha o Camilo, que já era um cara um pouco mais experiente. Enfim, tinha uma série de jogadores, era uma mescla legal. Tinha Thiago Luiz, Bruno Silva, era um baita time, cara, E a gente chegou exatamente igual você falou, nós chegamos humildezinhos, quietinhos, entendendo, a gente sempre jogava no contra-ataque, fechadinho, enfim. Nós começamos meio mal, assim, o campeonato, teve algumas vitórias, algumas derrotas com o Gilmar, com o Dalpozo, e aí eu lembro que o Gilmar ficou um bom tempo, e aí... Com o Gilmar eu joguei pouco, né? Eu era novo, então ninguém me conhecia. Depois começou a me conhecer. E o Gilmar já tinha o Bruno Rangel, que tinha uma história no clube. Então, a preferência realmente era o Rangel, enfim. E só que o time não conseguiu encaixar, cara. E aí a gente ficou metade o primeiro turno todo com o Gilmar, se eu não me engano. E aí o time cambaleava, ganhava uma, empatava outra, perdia algumas, enfim... E aí, depois, no segundo turno, trocou, o Gilmar foi mandado embora e entrou o Jorginho, né? O treinador Jorginho, que foi treinador do Palmeiras também, enfim. E aí o Jorginho chegou e no segundo jogo, ele já me colocou... No primeiro jogo, ele me colocou de titular, tirou o Rangel, me colocou de titular, fez algumas alterações, mudou, colocou o Bruno Silva, enfim. E o time deu liga, cara. E aí o time deu liga. E aí eu fiz, naquela ocasião, eu fiz 11 gols. Assim, foi um atrás do outro, foram 11 gols. E eu lembro que e aí onde entra a minha história lá atrás com o Palmeiras agora, né? Eu lembro que nós fomos jogar um jogo contra o Palmeiras, eu já tinha jogado pela Portuguesa contra o Palmeiras, tinha ido bem no Campeonato Paulista do mesmo ano. E aí nós fomos jogar um jogo no Pacaembu contra o Palmeiras. E aí, pô, Palmeiras tinha um time bom, Lúcio na zaga, era um baita time, time. O Wesley, era um baita time. E aí nós fomos jogar o jogo contra o Palmeiras e aí o jogo difícil, todo mundo falando exatamente aquilo que nós acabamos de falar do Mirassol aqui. Chapecoense vai tomar uma goleada, o Palmeiras vai ganhar e tudo. E de fato o Palmeiras ganhou, o jogo foi 4-2, mas a gente também vendeu caro, por quê? Porque nós saímos na frente com um gol meu, eu já tava numa sequência bem boa de gols, assim, e aí saímos na frente com um gol meu, e aí tivemos alguns lances para matar o jogo, não, mas para ampliar o placar, acabou que não fizemos os gols. E aí o Palmeiras empata, vira e faz 3-1 em alguns deslizes. E aí no fim eu vou e faço 3-2 e o Palmeiras no fim faz 4-2. E aí foi onde, nesse jogo, foi onde me credenciou de fato
para que no final do campeonato eu fosse pro Palmeiras, né? Teve a situação toda do Corinthians ainda na jogada, mas foi esse jogo que me credenciou, porque depois acabou que a gente conversou com o pessoal e o pessoal falou, poxa, a gente queria você já lá desde a época da Ferroviária, mas aí teve alguns problemas, né? Enfim. E aí que você vai linkando todas as coisas. Então, nesse meio tempo da Chapecoense, a Chapecoense, eu sempre falo, eu sou extremamente grato à Chapecoense também, porque é um clube onde eu me sinto em casa, é um clube onde eu sou bem-vindo, uma cidade onde eu sou muito bem-vindo. E a cidade abraçou o projeto ali, né? A cidade abraçou o projeto, exatamente. E eu tenho um carinho especial pelo clube, pelas pessoas, enfim. E aí foi onde, de fato, igual você falou, meu nome começou a rodar, o pessoal começou a conhecer, né, realmente o Leandro. Exatamente, porque aí é igual você falou, não é como começa, né, como termina. Porque o campeonato terminou você lá em alta, muito bem, né, jogando muito bem, a Chapecoense também não tem um começo bom, dá aquela queda, né, inicial, acho que até se adaptar ao ritmo, o normal, né? Exatamente. Aí tem essa questão logística, time mais do sul, então tem que viajar muito. Viaja mais, O orçamento às vezes um pouco mais curto, então tem algumas coisas que para um time maior mais tem a facilidade, para vocês ali era o mais difícil. Né? Além do elenco encurtado também, né? Não é tanto jogador. Não, assim. Tinha jogos, por exemplo, que nós iríamos fazer, sei lá, 2 jogos fora na semana, quarta fora e domingo fora. Aí a gente saía de casa na segunda, por exemplo, se fosse um jogo mais distante, ou na terça pela manhã, e aí, por exemplo, ia jogar contra o Santos ou o Palmeiras em São Paulo e depois ia jogar contra o Sport lá em Recife. Cara, a gente saía na segunda ou terça de casa, só voltava na outra segunda, porque nem voltava pra Chapecó, já tinha que ir direto pra Recife depois do outro jogo. Então, assim... Não tem a facilidade, né, do bate e volta. Não tem a facilidade, exatamente, não tem como. Então já ficava o tempo todo. E o aeroporto de Chapecó tem um problema que agora acho que eles arrumaram e tudo, porque lá, como é uma cidade do sul, faz muito frio, tem muita neblina. Então, muitas vezes a gente voltando pra casa, não vai poder pousar porque tem neblina, não dá para ver a pista, vai ter que ir para Porto Alegre, esperar para depois voltar para Chapecó. Então aí você gastava muito tempo. Era um tempo complicado, nessa questão era difícil. E tempo para vocês é primordial, né? Recuperação. Não, sem dúvida. Não, e sem contar que você quer estar em casa, né, cara? Você quer estar na sua casa, você quer chegar, você quer, entendeu? Você fica o tempo todo fora, viagem, hotel, você não descansa direito, então é desgastante, complicado. Desgasta muito, né? O Campeonato Brasileiro é dificílimo por causa disso também. Muito, muito. A logística do futebol brasileiro é muito complicada. Você tem muitos jogos, quando você joga Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, você tá doido, cara. Tudo junto é muita coisa. Você joga em Recife hoje... Na quinta você tem que jogar lá na Bolívia ou no Paraguai ou no Equador. Depois você já volta para jogar no Sul contra o Inter, em Porto Alegre, por exemplo. Então você fala, caraca, que loucura. E se pega a época de inverno, de repente você tá no calorzão lá do Nordeste, aí você vai lá pro Sul, na friaca. Você fala, caraca, que loucura. Eu tô em 2 países diferentes. Então, o Brasil é emocionante por causa disso também, mas também Sim. É desgastante. Desgasta muito, né? Jogo segunda, quarta, às vezes terça, sábado, aí vai pra um outro. É puxado, é pegado. E aí você vai pro Palmeiras. Com carinho. Aí, na verdade, com carinho aos outros clubes, mas é o maior clube que você joga, né? É o maior clube, assim, que você vai jogar no Brasil. De expressão ali, né? no Brasil, de expressão no Brasil, sim. Aí foi legal porque, assim, eu nunca tinha vivido isso, né? Então eu tava vivendo, era tudo novo para mim. E aí quando acabou o campeonato na Chapecoense, acabou, a Chapecoense queria que eu continuasse, mas era impossível continuar na Chapecoense, porque o assédio estava muito grande também. O assédio estava grande em tudo, enfim. E aí eu lembro que nós fomos jogar um jogo contra o Fluminense no Rio, e o pessoal do Flamengo ligou pro meu empresário e falou, o Felipe Ximenes na época, o diretor. E aí ligou pro meu empresário e falou, cara, vocês vão jogar contra o Fluminense aqui e eu queria marcar uma reunião com vocês, né? Porque eu quero trazer o Leandro pra cá, tá muito bem, enfim.
E aí, caramba, era um auge, né, pra mim, né? Flamengo, me querendo e tudo. Flamengo jogando no Maracanã. E aí nós fomos, eu fiz gol contra o Fluminense, dei passe, fui muito bem no jogo. E aí, acabou o jogo, nós nos reunimos com o Felipe Ximenes, né? E aí o Ximenes, Luxemburgo pediu para eu tentar trazer o Leandro para cá, porque ele quer trabalhar com o Leandro, enfim, é um jogador novo, enfim. E aí, conversei, quer vir para cá, Leandro? Falou para mim, falei, pô, se eu falar que não, eu sou maluco da cabeça. Claro que eu quero, né? Óbvio que eu quero, com certeza eu quero e tudo. E aí, tá bom, vamos formalizar uma proposta, vamos conversar, formalizar uma proposta. E aí ficou aquilo. Só que aí, nesse meio tempo, nós tínhamos mais 1 ou 2 jogos ainda e acabava o campeonato. E aí nós fizemos 1 ou 2 jogos. E aí, antes de acabar o campeonato, o pessoal do Corinthians ligou. O Edu Gaspar, que era o diretor na época, ligou. Meu empresário conhecia ele e tudo também. E aí ligou e falou, a gente quer o Leandro. Aí o meu empresário falou, tem um monte de gente tá querendo. Vamos conversar, sentar em conversar e tal. E aí os caras falaram, não. Sentar em conversar não, eu quero. Como que a gente faz? Aí tá, o Leandro é da Chapecoense, vocês podem fazer compra ou a gente faz um contrato com opção, de empréstimo com opção de compra no fim e tal, não sei o que. Aí tá, deixa eu falar com o Leandro pra saber o que ele quer, porque nós já temos outras procuras de outros clubes também. Aí ligou pra mim e falou, Leandro, Corinthians acabou de me ligar, o Edu acabou de me ligar, quer você. Só que nós conversamos lá com o Flamengo também, eles não falaram nada até agora. Então, assim, eu sei que você tem as suas escolhas, mas, poxa, são 2 baitas clubes, são 2 grandes clubes. O que chegar primeiro com o papel, eu acho que não tem nem como. Eu falei, tá bom, Neto, qualquer um. Mas você tem alguma escolha? Eu falei, cara, se for pra escolher, apesar de eu não ser torcedor do Corinthians, eu quero ir pro Corinthians, né? Não, tá bom, então. E aí deu, sei lá, nem um dia direito, o Neto me ligou e falou, o Edu ligou e falou que tá fazendo os papéis já, pré-contrato pra assinar e tudo, e perguntou se ele pode fazer, se você quer ir pra lá mesmo. Quer fechar lá? Eu falei, cara, quero ir pra lá. Então tá bom, vou falar com ele aqui e a gente conversa. Tá bom. E aí, acabou o campeonato. Faltando um jogo isso pra acabar o campeonato. Eu joguei um jogo, então eu já tava me sentindo jogador do Corinthians, porque eu já tinha acertado até então com o Corinthians, já tava tudo certo. Ligou, Edu, o Leandro vai pra aí, quer ir pra aí sim, tal, faz os trâmites aí e a gente tá aguardando aqui todo o processo. Tá bom. E aí fui pra casa, fui pro Mato Grosso, fui pra Três Lagoas, né, pra minha família lá, pra ver minha família, acabou o campeonato, fui pra lá e tudo de férias e aquela coisa. E aí fiquei uma semana lá, na semana seguinte o Neto me ligou, acho que era uma segunda-feira, e falou, o Edu quer que você vá pra São Paulo sábado, que o contrato vai ficar pronto sábado. Então você pega um avião aí, eles vão te dar passagem, você pega o avião aí, vai até São Paulo, assina o contrato e volta para terminar suas férias aí. Falei, tá bom, sem problema, fechado. E aí passou segunda, passou terça, passou quarta, e eu fui jogar uma bolinha com os meninos, bater uma bolinha, um futebolzinho. Aí, jogando futebolzinho lá e tal, meu irmão, no meio do futebol, me ligou, me chamando, a mãe quer falar com você, cara, o Neto tá querendo falar com você, ela tá tentando te ligar e você não atendeu, atende o celular aí, e ela quer falar com você, liga pro Neto. Aí o Neto tá querendo falar comigo, eu tô curtindo aqui, jogando futebol, depois eu falo com ele, vou pra casa, depois eu falo com ele, e nem tchum, beleza. Aí terminei o futebol, depois de, sei lá, uma hora e pouco, terminei o futebol e tal, fui pra casa, liguei pra ele, fala, cara, o que você quer, né? A gente tem uma brincadeira, a gente brinca muito assim, o que você quer, cara? Me deixa curtir minhas férias em paz e tal, não sei o quê. E aí ele pegou e falou assim, ô seu idiota, eu tô te ligando porque os caras do Palmeiras, o Alexandre Matos, acabou de me ligar aqui, que o Alexandre Matos tinha acabado de ir pra lá na época da Crefisa, né? Ele chega ali, né? É o momento de virar da chave do Palmeiras. Exatamente, de virada da chave do Palmeiras. A Crefisa tinha acabado de entrar, trouxe ele e tal. E aí ele, Alexandre Matos acabou de me ligar aqui pra saber se a gente já tinha fechado com alguém, que ele quer que você vá pro Palmeiras. Aí eu falei, mas como assim, cara? Né?
tomei um susto. Como assim? Aí ele, cara, ele acabou de me ligar e perguntou se a gente tem interesse de ir pra lá. Eu falei que sim, mas expliquei todo o processo que a gente tinha feito já com o Corinthians. Uhum. Falei que a gente já tinha falado com o Corinthians, não tinha assinado nada, mas que a gente já tinha falado com o Corinthians, e enfim. E aí o Alexandre perguntou pro Neto, falou, Neto, como que é o processo com o Corinthians? Aí o Neto explicou, ó, o Corinthians vai fazer um contrato de 1 ano, com opção de compra no fim, para saber, né, se vai ter a opção de compra é 5 milhões e tal, e o contrato é esse. Aí o Alexandre pega e fala assim, você me dá 30 minutos? Aí o Neto falou, dou, tá bom. Aí então tá, me dá 30 minutos que eu te retorno. Não, tá bom. Aí o Neto falou isso pra mim, falou, ó, e ele falou que vai me ligar daqui 30 minutos. Então, tô te avisando antes, de repente ele possa fazer alguma coisa, de repente ele possa fazer alguma proposta, alguma coisa, e eu vou esperar. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí passou um tempo, daqui a pouco me liga o Neto. Desesperado. Puta que pariu, que loucura. Olha o seu e-mail. Abre o seu e-mail aí e olha. Aí eu já tremendo aqui, né? Desesperado. Pela emoção o negócio é bom. Aconteceu? Exatamente. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Desesperado aqui e tal. Aí eu abri o meu e-mail, cara. Abri o meu e-mail e tinha uma proposta do Palmeiras. Assim. Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí venho por meio desta confirmar o interesse, né? Aquela coisa toda no atleta Leandro, Marcos Pereira e tudo. E aí a proposta do Palmeiras era 5 anos de contrato. 5 anos, eu lembro disso. 5 anos de contrato. 5 anos de contrato, compra já na hora, no valor de 5 milhões. E o salário maior do que o Corinthians estava me oferecendo. Mais seguro, aí eu falei, mais seguro, né? Aí eu falei, que aí? Aí eu ainda falei pra ele, falei, Neto, isso aqui é brincadeira, né? Ele, claro que não, seu idiota, você não tá vendo aí, você tá louco, claro que não, é verdade, tal, não sei o quê. Aí eu falei, você tá maluco, e agora, o que a gente vai fazer? Ele falou, e agora? E agora não temos nem que pensar. É o certo, não dá pra, né, é o certo. Aí ele falou assim, só que é assim, ó, nós temos que ser sinceros e corretos. A gente já tinha falado com o Corinthians. O que nós vamos fazer é apresentar essa mesma proposta do Palmeiras para o Corinthians. Para ver se equivale, né? Exatamente. E falar assim, ó, vocês pelo menos igualam a proposta. Se vocês igualarem a proposta, aí ele falou assim, Leandro, se eles falarem que iguala, a gente vai pro Corinthians, porque nós temos que ser homens que a gente deu a palavra para eles primeiro. Se eles pelo menos igualarem a proposta, a gente vai para lá. Não tem... Esquece. Agora, se eles não igualarem, não tem o que fazer. Aí eu falei, tá bom. Aí ligou pro Edu Gaspar na época, falou, Edu, ó, aconteceu isso, isso e isso, Palmeiras acabou de mandar uma proposta pro Leandro aqui e tal, e a gente quer saber, eu apresento a proposta para você, a gente quer saber se você pelo menos iguala a proposta, porque né, é o correto e tal. E o Edu, não, você tá louco, o Alexandre não podia ter feito isso, já sabia que estava vindo para cá, por isso que ele quis fazer isso e tal. Não, vocês deram a palavra pra gente. Aí o Neto explicou, né? O Edu, não, tudo bem, nós falamos com vocês, demos a palavra, de fato. Mas o Edu, você foi jogador até ontem. Imagina você no lado do atleta. É carreira, pelo né? amor de Deus, a gente tem que ser pra carreira do cara. Exatamente, tem que ser coerente. Se vocês igualarem essa proposta aqui, pelo menos, não tem nem discussão. A gente assina o contrato, acabou. A gente deu a palavra e ponto. Agora, se vocês não igualarem, é a mesma coisa de eu chegar aqui e falar para eu te oferecer um salário, aí vem um outro ali e te oferece um contrato muito melhor para você fazer a mesma coisa. Você vai para onde? Você vai para cá? Não vai, atleta e tal, não sei o quê. Aí o Edu, não, o Corinthians não tem condições de igualar essa proposta, a gente não pode e tal, não sei o quê. Aí, então, tudo bem, entendo. Você pode pensar o que você quiser de nós, da gente, né? Mas não tem condições. E aí foi onde eu fui pro Palmeiras, e aí ficou aquela loucura toda do chapéu no Corinthians, né? E aí, eu acho que o Edu já tava mais pilhado também, porque ele tava vindo o Dudu, né? Tava vendo o processo do Dudu. E aí aconteceu o do Dudu, exatamente. E aí, logo em seguida do meu, aconteceu o do Dudu. Aí ficou uma loucura toda, enfim. E aí foi onde eu fui pro Palmeiras, em 2014. Eu lembro bem disso. 15, né, no caso. Essa história do chapéu, porque é o ano do Palmeiras. O Palmeiras é quase rebaixado, em 14. Isso. O gol do Thiago Ribeiro, né, o Santos.
Exato. Santos e Vitória, o Thiago Ribeiro vai lá e empata lá. Se o Exatamente. Vitória vencesse. E aí o Alexandre Matos vem do Cruzeiro, depois de ter feito e aí faz a limpa, leva um monte de jogador. Traz um monte de jogador. Reformulou completo o elenco. Porque completo. Tava com dinheiro, né? Tava com o investimento da Crefisa. Porque já começou essa história do chapéu com a Crefisa. Isso. Eu lembro, tava em negociação com São Paulo, eu tava na torcida, tava acompanhando. Sim, claro. Palmeiras e a Crefisa vai pro São Paulo, não sei o que. Aí de repente, Crefisa no Palmeiras. Aí o Dudu vai pro São Paulo, aí aparece o Corinthians na jogada, aí fica aquela disputa. Aí de repente. Palmeiras. Aí fica aquela briga. E também aí tem aquela coisa também que. E as tretas, né, de dirigente, né? O Palmeiras tinha levado o chapéu do Kardec, que o Kardec foi pro São Paulo em 14. Foi pro São Paulo, Foi pro São Paulo, aí ficou toda essa brincadeira do chapéu, do Dudu, aí igual... Uma loucura danada, Esses negócios... E aí foi essa questão toda, aí todo mundo... Cara, na minha apresentação no Palmeiras, eu lembro até hoje... As perguntas eram só sobre isso, cara. Exatamente. E o famoso chapéu, como que foi a história do chapéu? E aí eu conto, enfim, tudo, né? E aí o pessoal falando, não, mas o Edu falou, os repórteres, né? Não, mas o Edu tá contando que foi diferente, vocês tinham dado uma palavra. E eu, não, conversar, falar, eu falei, de fato, mas eu sou profissional, eu não posso deixar de ir, né? E aí foi essa loucura toda. Saindo um pouquinho dessa história, como que é, mano, na cabeça de vocês... Tá de frente do mundo de brincadeira. Urubu, só de olho, se é carniça, os urubus estão lá. E todos cara, você tem que jogar o jogo dos caras. Você tem que jogar o jogo dos caras, porque assim, você tem que ficar muito atento às perguntas, porque às vezes você, se você não entende um duplo sentido aí, passa despercebido e você não acaba falando algo que vai ser usado contra você, igual aquela questão do tribunal, né? Ser usado contra você. Mas lá no Palmeiras, eu nunca tive nenhum tipo de problema, assim, com o repórter, sabe? De perguntas ou algo do tipo, até porque eu sempre tratei todo mundo muito bem, então o pessoal sempre gostou de conversar comigo, sempre foi para um lado muito, muito tranquilo, sabe? Mas, por exemplo, na época do Palmeiras, o Valdívia. Cara, o Valdívia era só patada, irmão. Então, era só patada. E é negócio de brincadeira, de chinelinho, de que machuca. Não, eu lembro. Só patada, cara. Porque, assim, o pessoal pegava muito no pé dele também, né? De negócio dessa questão exatamente disso, de machucar, de não jogar tanto e tudo. E aí, cara, ele respondia e tudo, mas as respostas dele, assim, ele já ia armado. O pessoal ia armado pra perguntar pra ele e ele ia armado pra responder. Então era só patada. Mas o pessoal respeitava. Então comigo, assim, eu nunca tive nenhum tipo de problema, não. Até porque também já não dava muita abertura pra nada. Bom, conversando com você, dá pra ver que você é bem articulado já. Você já fica bem atento, assim, pra... Porque é igual você falou... Querendo ou não, cara, ainda mais naquela época que não tinha tanto, assim, a internet pra... meio de comunicação na internet era tão grande, o que eles falassem ali era verdade sobre você. Com certeza, então, cara. Exatamente. Pega alguma palavrinha solta igual você... Então, por isso que eu fiquei nessa... Falei, cara, então, ele saiu de um cenário com pouca visibilidade assim, que é Chapecoense, aí vai pra um centro, Palmeiras, aí já viu, né? Gigantesco, né? E já tava naquela bagunça de chapéu, então já chega ali com... Não, era bombardeio de todo lado, era só isso que perguntavam. Chega ali com os holofotes ali, tudo voltado pra ele e querendo que você desse alguma escorregadinha. Porque se você dá uma derrapadinha ali, já era. Ah, Leandro Pereira fala isso daí. É isso aí. Detona aí do Gaspar. Aí vira uma... Nossa, aí vira essa... Não, vira uma bola de neve, exatamente. Isso não fica lá. Leandro Pereira desmente Edu Gaspar. Aí Edu Gaspar responde. E aí entra um Alexandre Matos e já pensou? Aí exatamente. Aí você fica mal com os dois lados, você não prestar atenção. Isso daí. Ficar mal com os dois lados, com a torcida dos dois lados. Imagina. Meu Jesus amado. Logo as maiores ali. Nem começou a jogar, já. E já tá mal, assim. Já tá mal com a Mancha e com a Gaviões. Você tá maluco. Aí não dá. Cara, mas é uma loucura. É loucura mesmo.
por exemplo. Você que já era novo, mas já era rodado, experiente. Agora imagina aquele moleque que sai da base. Chega aí igual... É um susto total, cara. Um susto total. Né? Hoje tem assessoria, né? Hoje os moleques já estão bem assessorados, já desde... Exatamente. Tipo, esses moleques mais estilo Estevão, Hendrick, que foi surgindo. Ah, não, os moleques já estão bem demais. Já tem um empresário que outra época. Faz assessoria, né? Mas na época passada, vamos lá, na década de 90, mesmo uns moleques desse calibre, era, né? Cara, mas nessa época aí, aquela época lá, era gostoso demais, era futebol raiz de verdade. Os caras faziam gol e provocava, falavam isso é legal. Era uma loucura, mas era, no fim das contas, no fim do futebol, era que apagava as luzes, pô, os caras estavam saindo junto entre eles, se conversando, entendeu? É uma loucura organizada, era uma loucura organizada, assim. Pô, hoje é um mimimi danado, uma bobagem danada, você não pode falar nada, você não pode conversar nada, você não pode fazer gesto nenhum. Pô, uma chatice do caramba, cara. Mas é verdade, hoje, uma das coisas que eu sinto falta é disso daí, a provocação, né? Provocação sadia. Exato. Porque isso daí vai acabando com o futebol. Igual você... Sem dúvida. Na época que você tava lá no Palmeiras, ainda podia, né? 2 torcidas em clássico, né? Podia, pô, era jogo clássico contra o Corinthians, São Paulo, contra o Santos, então, era o nosso rival maior, assim, naquela época. A treta. Você tá doido, irmão? Era 45 mil pessoas ali, cantando de um lado, cantando do outro, no Allianz, o Allianz novinho. Era um espetáculo, uma delícia, cara, uma delícia. Era maravilhoso. E aí você chega lá no Palmeiras, você faz o Paulista completo? Porque você sai no meio do Palmeiras, você é vendido pro Brugge, né? Isso. Eu fiz, né, aí tinha contrato de 5 anos no Palmeiras, mas eu fiquei apenas 8, né? Eu comecei também muito bem, logo no meu primeiro jogo de estreia eu já fiz gol, que foi contra um amistoso contra o Shandong Luneng, da China, e depois na estreia do Paulista também eu fiz gol contra o Grêmio Audax, na época que era, né? E aí eu fui muito bem, fui muito bem mesmo, assim, tanto no Paulista, e aí começa o Brasileiro também, jogando, fazendo gols, e aí eu tava atrás do Ricardo Oliveira, que era o artilheiro do campeonato na época. O Ricardo Oliveira tava bem no Santos. Era o Ricardo Oliveira, o artilheiro do campeonato, se eu não me engano eu tava 1 ou 2 gols atrás dele, tava muito bem, e aí surgiu uma oportunidade, surgiu uma proposta... basicamente a mesma situação do Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. Cheguei um dia para treinar, e aí o Alexandre Matos me chamou na sala dele, pessoal, entrei no vestiário, e aí o menino que trabalhava com o Alexandre falou assim para mim, o Alexandre tá te chamando lá na sala dele, vai lá que ele quer conversar com você. Aí eu falei, não fiz nada. Não aprontei nada. O que o Alexandre quer conversar comigo, né? Eu tô de boa, tô calminho. Tô tranquilo aqui, cara. O que o Alexandre quer conversar comigo? Aí cheguei lá, Alexandre, tudo bem e tal? Ele, Leandro, senta aí pra falar com você. Aí ele falou, chegou uma proposta aqui pra você. Já comuniquei, acabei de comunicar ao Neto, seu empresário. E não vai pro campo hoje, não treina. E é uma proposta que tem que ser decidida rápida, porque a janela lá vai fechar. É do Hertha Berlim da Alemanha, né? E fica aqui dentro, não treina, né? Para caso você aceite e não corra nenhum risco de lesão, nenhum risco de machucar, nem nada e tudo. E aí me dá a resposta, conversa com o Neto e dá a resposta, porque precisa ser rápido, coisa de 1-2 dias para resolver. Eu falei, tá bom. E aí, putz, cara, eu falei, caramba, Hertha Berlim, cara, que loucura, tal, e agora? Um baita time, já ouvi falar. E aí eu lembrei, né? Tudo. E aí eu lembrei que o Zé tinha jogado no Hertha Berlim, Zé Roberto. E aí eu cheguei no Zé, conversei com o Zé, falei, Zé, tô com a proposta do Hertha Berlim da Alemanha aí e tal, pô, me dá umas dicas como que é lá, eu acho que eu vou aceitar, né? Aí ele me deu, falou, pô, muito bom, vai ser muito bacana você jogar lá, você vai aprender muita coisa, enfim, me deu umas dicas. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu acho que eu vou aceitar. Liguei pro meu empresário e falei, Neto, cara, eu acho que eu vou aceitar. Aí o Neto falou assim, cara, só que a questão é contrato de 1 ano. Opção de compra também, contrato de 1 ano. Você acha que vale a pena? Eu falei, cara, meu sonho é jogar na Europa. Quero ir. Aí tá bom, passou. Comuniquei ao Alexandre que eu ia aceitar.
Aí ele falou, tá bom então, vou comunicar o pessoal e te aviso, só que eu vou ter que comunicar amanhã, porque agora já é tarde, enfim, fuso horário, a coisa toda, pessoal, né? Mas amanhã eu comunico. Tá bom. Aí chegou no outro dia, de manhã, eu fui pro treino de novo, aí ele falou, ó, vem aqui na minha sala. E você Tá falou, bom. opa. Aí ele falou, ó, aí eu falei, caramba, ou deu certo ou deu errado. Ou caiu, né? Aí ele falou, ó, chegou outra proposta. Eu falei, hã? Chegou outra proposta. Eu falei, da onde? Ele, do Bruges, da Bélgica. Aí eu falei, caraca, Alexandre, nunca ouvi falar desse time, cara. Que time que é e tal? Ele, é um clube bom, muito bom da Bélgica, porém a nível Europa é um clube menor, né? Mas é um clube muito bom. Tá sempre na Champions League, tudo. Aí ele falou assim, só que tem um diferencial. Eu falei, o quê? Ele falou, ó, lá é proposta de compra, direto, sem nada. E nos termos que eles enviaram aqui, acredito que vai ser bom, tanto para você quanto para o Palmeiras. Para o Palmeiras vai ser bom, mas para você eu também acredito que em termos salariais vocês vão debater e combinar, mas eu acredito que vai ser bom. Aí eu falei, tá bom, eu vou ver o que eu faço aqui e te aviso. Aí ele falou, só que tem que ser rápido. Assim. Aí, cara, eu tinha que, resolver de manhã para mandar documentação à noite para eu viajar no outro dia à noite já. Muito rápido. Aí eu falei, cara, e agora, Neto, o que eu faço e tal? Ele falou, ó, se eu fosse você, eu não iria, mesmo que seja de compra e tudo. Você tem 5 anos de Palmeiras, você tem 8 meses aqui só, você tem contrato de 5 anos, cara. Você vai ficar bem aqui, você tá numa crescente boa, fica. Daqui a pouco, sei lá, você pode pintar numa seleção, pode vir um outro clube maior, você continuar na crescente que você tá, enfim. E aí putz, cara, eu acho que eu vou aceitar, vai ser bom pra mim, sonho de jogar na Europa e tal, não sei o que. Ele falou, não tô contigo, se você quiser aceitar, eu tô com você, diferente do que você aceitar. E aí eu resolvi aceitar do Bruges. Aí, na verdade, o Alexandre falou assim, ó, só que entre as duas, o Palmeiras vai dar preferência pro Bruges. Por quê? Porque é compra direta. Então era 4,5 milhões de euros na época. Bastante. Dava acho que 18 milhões de reais na época. Bastante. O Palmeiras tinha pagado 5. Então, já é 15 para eles a mais. Na verdade, eles não tinham nem pagado, porque eles dividiram 2 parcelas. Eu tinha recém-chegado há 8 meses no clube, então para eles era, né? E aí eu aceitei da Bélgica, cara. Resolvi ir pra Bélgica, aceitei. Fui pra Bélgica, foi minha primeira experiência fora do Brasil, na Europa. E aí eu cheguei na Bélgica, cara, foi assim, bem diferente do que eu esperava e imaginava. Por quê? Porque eu cheguei primeiro que a adaptação foi difícil, futebol totalmente diferente, brigado, muita força física. Eu não tinha jogador brasileiro quando não sai a primeira vez, né? Enfim, para a Europa, ele não está acostumado com disciplina tática, não está acostumado com algumas regras, sempre quer dar o jeito brasileiro, aquela coisa toda, e lá não tinha essas coisas. E na verdade, assim, eu também saí do Palmeiras, meu ego lá em cima, né? Sendo um cara, sendo vice-artilheiro, enfim. E eu deixei essas situações me atrapalharem muito lá, cara, né? Porque eu não queria aceitar. Eu cheguei lá, eu era mais um, né? Eu não era o Leandro Pereira. Eu cheguei lá achando que eu ia jogar todos os jogos, o treinador não me colocava, eu ficava puto, brigava e aquela coisa toda. Enfim, o extracampo e a minha cabeça, o meu ego, essas coisas todas me atrapalharam muito e fizeram com que não desse certo a minha experiência na Bélgica. Então, eu fiquei lá 1 ano e pouco, e aí fiquei lá 1 ano, na verdade, foi. E aí eu acabo voltando de férias pro Brasil, e aí eu vou assistir um jogo do Palmeiras no Allianz. E aí desci lá para cumprimentar todo mundo, falei com o pessoal, tudo. E eu tava louco para voltar pro Brasil, louco, porque eu não queria ficar. Não tava curtindo exatamente. E aí, faltando poucos dias assim para eu voltar para a Bélgica, o Alexandre Matos ligou pro Neto, né? E falou assim, cara, o Leandro quer voltar pro Palmeiras de empréstimo? A gente consegue um empréstimo lá do Bruges e quer voltar? E era tudo que eu queria, né, cara? E aí foi 2016 onde eu voltei,
e onde a gente foi campeão. Na verdade, eu saí campeão do Palmeiras da Copa do Brasil. Eu não joguei os últimos jogos, porque eu tinha sido vendido antes, mas recebi medalha e tudo. E aí eu volto em 2016 para ser campeão brasileiro, né, junto com o Palmeiras. E aí voltei e consegui ajudar, consegui fazer gols ainda em si. E aí fomos campeões brasileiros, né, nessa volta. Então foi um aprendizado que eu tive lá e depois a minha volta, graças a Deus, eu voltei bem para ser campeão. É interessante, né? Bom que você reconhece, né? Hoje, né? Reconhece que, sim, tipo, sem dúvida, sem dúvida. Assim, na sua cabeça, fica algum... Não um arrependimento, mas você fica, pô, se eu tivesse com essa sem mentalidade dúvida, hoje, eu conseguiria fazer uma carreira lá no Bruges. Tinha sido tudo diferente, cara. Porque, ó, mesmo, pra você ter uma ideia, e depois que eu fiquei sabendo ainda, tinha contrato lá também de 5 anos. Mesmo eu não conseguindo entregar um bom futebol que eu estava entregando aqui, mesmo eu tendo todos os problemas que eu tive lá, de adaptação, eu ainda assim, de adaptação, de tudo, eu ainda assim tive propostas da Espanha, tive proposta do Sporting de Portugal, na época era o Jorge Jesus, queria que eu fosse para lá, para o Sporting de Portugal, enfim, eu tive propostas de clubes bons da Espanha, tive proposta do Feyenoord da Holanda, só que o Bruges não quis me liberar, por quê? Porque o projeto do europeu é como se fosse o japonês aqui. O projeto do europeu não é você chegar, um jogador que nunca jogou na Europa, chegar e em 3, 4 jogos ele resolveu o problema. O europeu te dá tempo, o europeu tem paciência, o europeu gosta de disciplina. Eles acreditam no processo, né? Exatamente. Tipo assim, trabalhar o jogador, né? Moldar o jogador ali, né? Exatamente. E então eu tinha... o seu biotipo é um biotipo de um atacante que os europeus gostam. Sim, adoram, que exatamente. É alto, exatamente. Mas também não é lento, é veloz. Sim. Você sabe muito bem se posicionar. Eu lembro de você. Você faz muito bem esse facão de entrar entre os dois zagueiros. Eu lembro de você fazer muito gol de cabeça, assim. Fazia, verdade. Então esse processo... mesmo eu não entregando uma boa performance lá, eu tive boas propostas, então o europeu ele tem isso. Então o projeto, depois que eu saí do clube, eu conversando com o pessoal lá, o pessoal falou, Leandro, o nosso projeto aqui não era para o primeiro ano seu. O primeiro ano seu, a gente não estava ligando se você ia entregar uma boa performance, se você não ia, como você iria fazer. A gente só queria que você cumprisse o protocolo nosso, que é primeiro ano adaptação, e a partir do segundo ano, aí sim, você começar a fluir, desempenhar um bom papel, e tá mais entendido de como nós jogamos aqui, de como é o futebol belga, de como é o futebol europeu, enfim, a língua que você também estava com dificuldade. Aprendendo, a cultura, estava aprendendo, vai se adaptando. Exatamente. Então, esse era o projeto. Só que na época, cara, eu é igual você falou, você assumiu aí, você lembra, né? Você foi cheio de si, assim, você foi grandão, você saiu grandão. Exatamente. Eu fui com o meu ego lá em cima, achando que eu era o bambambam, e na verdade eu não era. Você saiu grandão, assim, né? Exatamente, eu queria só ter cumprido o que foi dito. Porque foi uma compra boa, foi uma venda boa pro Palmeiras, os valores, então você fala, pô, eu tô... Querendo ou não, você fala, eu sou valioso, porque os caras vieram. Claro. Então, esse é o pensamento, né? Isso, então você fala assim, na sua cabeça, você fala, pô, eu sou brasileiro também. Exatamente, esse era o pensamento, tem né? O jeitão brasileiro. E a gente acaba, o ser humano é assim, né, cara? O ser humano, ele acaba deixando algumas coisas entrarem aí na questão do ego, questão da vaidade, principalmente o jogador de futebol no Brasil, que tem tudo muito fácil, regalia dali, regalia daqui. E, cara, querendo ou não, nós temos que ser realistas. O jogador de futebol, não são todos, tá? Não são todos, porque a grande maioria passa muita dificuldade. Mas eu, graças a Deus, Deus me abençoou muito, e eu pude entrar nessa minoria de que, de fato, realmente ganhou um bom salário, ganhou dinheiro, jogou em alto nível, jogou em grandes clubes. Deus realmente me abençoou, e eu sou extremamente grato a Deus, porque eu não falo somente por isso. Eu entrei no futebol, primeiramente, porque eu gostava. Segundo, porque eu queria jogar. No começo eu nem pensava em dinheiro.
Não pensava em dinheiro. Depois é óbvio que a gente resultado vai vendo as do coisas. Trabalho, Exato, da evolução. Vão acontecendo, as coisas vão acontecendo. Você vai vendo salários melhores, propostas melhores. Aí você fala, opa, eu consigo ganhar mais aqui, eu consigo mais ali, eu consigo jogar em alto nível aqui, entendeu? E aí sim o dinheiro. Mas no começo, cara, eu só queria jogar, eu só queria realizar o meu sonho pessoal. E aí, quando essas coisas começam a acontecer, dinheiro, facilidade, não sei o quê, a gente, é como se fosse uma bexiga, né? Nosso ego vai aqui, ó. Exatamente. Cada vez mais. Só que aí chega alguém que faz assim, ó. Tuf, exatamente. Explode. E aí, quando explode essa bexiga, que aí é que o bicho pega. Aí você não aceita. Exatamente. É igual fala, assim, o ditado fala, né? Quer conhecer, não que sua essência seja assim, mas quer conhecer o homem, dá dinheiro e poder a ele, que aí ele começa a se mostrar. E tem alguns que sabem lidar muito bem com isso, e a grande maioria, quem fala, não, eu ia ficar, não fica, irmão. É a mesma coisa, se você tá um dia aqui vamos supor, com aluguel atrasado, tudo atrasado. No outro dia, você tá ali com dinheiro pra pagar todo esse aluguel e você fazer o que você quiser. Imagina. Um exemplo simples isso. É engordar. É engordar. Porque você tá ali, você vai querer comer só do bom, do melhor, vai querer comer toda hora os negócios, porque tem condição. Cara, quem é que... Eu gosto de vinho, né? Eu e minha esposa, a gente gosta muito de vinho, por exemplo. E a gente sempre fala, cara, paladar não retrocede. Não vai. Você vai quem é que vai tomar um bom vinho italiano, francês, um bom vinho? Quem é que vai tomar um vinho desse e depois vai voltar para tomar aqueles de garrafão de 5 litros? Não vai, cara. Por quê? Porque não é compatível. Exatamente, tomar um sangue de boi. Não tem como, cara. Não dá, não tem exatamente. como você retroceder. Você não vai comer Você não vai chegar num lugar comer um bom churrasco e depois, você vai no espetinho da esquina, por quê? Porque também é gostoso, você vai pra resenha, é diferente. Mas se você for falar assim, cara, eu tenho condição de ir numa baita churrascaria, comer do bom e do melhor, e também tenho condição de ir no espetinho, eu vou aonde? Exatamente. Óbvio que o cara vai escolher uma baita churrascaria pra comer uma carne, entendeu? É normal isso, cara. Só que o problema é quando você acaba deixando que isso tome conta da sua vida. Isso vai te guiando, entendeu? E aí isso aí vira Exatamente. Né? É igual você falou, no começo você tinha um propósito de brincar, de se divertir, de jogar, é feliz fazendo isso, e aí o resultado disso foi você brincando, jogando com a sua leveza, jogando bem, foi resultando em você tendo um crescimento profissional também. Isso aí vai junto. Sem dúvida. E aí, ao mesmo tempo que isso vai gerando um crescimento profissional, foi crescendo também seus desejos, suas vontades com certeza. Você acha que você é o cara, que você tem facilidade em tudo. Você liga pra fulano, eu quero comprar tal carro, você consegue pra mim? O cara vai lá, não, depois você me paga. Quero ir em tal lugar, tal restaurante, consegue pra mim? Não, tá maluco, pode vir aqui, não precisa nem de reserva, vem aqui, não precisa nem pagar a conta, só tira a foto. Entendeu? Então você tem essas facilidades. No Brasil você tem muita facilidade. Eu conversei. E aí eu saí do Brasil desse jeito achando que eu ia ser a mesma coisa na Bélgica. E aí, Aí você chega lá, você é só mais um. Aí você fica, Exatamente. Aí gera e precisa administrar isso. Aí gera aquele... Precisa administrar isso quando você não tem entendimento. Você tá louco, é muito complicado, cara. Muito complicado. Que é a confiança também, né? Que é a famosa confiança. Eu perguntei pro cara, falei, fala, você que é jogador, fala pra mim, o que é confiança? Aí ele falou, cara, não dá pra explicar. É uma coisa muito abstrata, a confiança. Uma hora você tá com ela e se você tomar cuidado, você tá sem ela. E aí você fica com... Não, cara, confiança no futebol é como se você estivesse andando em uma corda bamba. Você pode ter confiança e chutar uma bola do meio, para chutar uma bola do meio campo num jogo, e no mesmo jogo você pode perder essa confiança e errar um gol sozinho debaixo da trave. E se isso acontecer, irmão, a sua confiança que você tava a milhões vai lá pra baixo e você perde ela, cara. É uma montanha-russa do caramba. No lance seguinte, você já não... Ao invés de você estar acostumado a driblar, que você consegue driblar, você já vai pegar a bola e já vai tocar pra não ter responsabilidade. A sua confiança não permite... Cara, é uma coisa muito maluca. Isso, no futebol é algo muito maluco. É isso que eu falei pra ele. Falei, cara, confiança é uma coisa de louco, né? Falei, às vezes pra nós, torcedor...
fala, pô, o cara tá sem confiança. Você fala, vai tomar banho, o cara tá vivendo do bom e do melhor, tá sem confiança. É isso. É a paixão do torcedor falar isso. Exatamente. Tipo assim, eu entendo. E o torcedor nunca vai entender, cara. O torcedor nunca vai entender. Sabe por quê? Porque o torcedor, ele não é o centro da atenção do momento ali. O torcedor é só paixão, velho. É só o torcedor é paixão. E a paixão cega o cara, cega o racional. Exatamente. E mesmo o cara mais confiante, quando ele vê 40, 30, 20, 30 mil pessoas vaiando, gritando, enchendo o saco dele, que ele errou um lance, irmão, o cara pode ter a maior confiança que ele que tem na face da terra. Ele pode não perder essa confiança totalmente, mas ele vai se acanhar. Daquela murchada. Inevitável. É inevitável, cara. É inevitável, não tem como. É igual o Baiacu, né? Tá inflado e de repente volta. E o torcedor não quer saber disso, não. Esses dias eu vi um comentário do Lianco, do jogador do Atlético Mineiro. Vi uma reportagem que parece que ele tava com um pouco de depressão, eu vi, pânico, crise de pânico, né? Crise de pânico, alguma coisa assim. E aí eu vi uma reportagem e tudo, e eu tava lendo os comentários ali, e cara, as pessoas, meu irmão, eu não consigo entender. As pessoas falando assim, ó, depressão? Que depressão? Crise de pânico tem eu, que não tenho dinheiro pra pagar o meu cartão. Pô, o cara ganha milhões, anda num carrão, mora numa casa boa, tem a família e tá com depressão, crise de pânico tem minha mãe que acorda de manhã pra ir trabalhar, pega ônibus, não sei o quê. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara pode ser o cara mais rico do mundo e ter uma vida espiritual, uma mentalidade, entrar numa depressão profunda. E tá numa depressão profunda, exatamente. As pessoas não entendem, cara. É igual eu ouvi um cara falando assim, as doenças do mundo é as coisas mais democráticas que existe, porque ela não vê o saldo bancário, ela entra, a depressão, ela entra, esquece, exatamente, cara. E aí você pode ter dinheiro que você não vai comprar sua cura, você não vai comprar você não vai comprar 1 quilo de amor, você não vai comprar 1 quilo de felicidade, você não vai comprar, cara, entendeu? Exatamente. E as pessoas não conseguem entender isso. Eu lendo os comentários, falei, caraca, como é que pode as pessoas, sabe, não ter um mínimo de inteligência pra... Mas é a questão do fanatismo também, né? Tipo, essa... sem dúvida. É igual você falou, a paixão ali cega ali o cara na hora. Fala mais alto, fala mais alto. É igual, por exemplo, no caso de o jogador tá bem... Aí vem uma proposta melhor, o cara vai embora. Mas seu mercenário, isso e aquilo. E aí a mesma coisa do Gerson agora no Flamengo, exatamente. Né? Pô, você tá maluco, cara? O pessoal falando mercenário, só quer saber de dinheiro. Caraca, é óbvio que o cara tem que saber de dinheiro, é a vida dele. E aí a gente brincou, eu e minha esposa aqui. Minha esposa é flamenguista, meu Deus do céu, insuportável flamenguista, cara. Com todo respeito, com todo respeito, ela é chata. Não, ela é chata, cara. Flamenguista, meu pai amado. Flamenguista e corintiano é tudo chato. Flamenguista e corintiano são tenebrosos. E palmeirense também tá chato. Vou desabafar. Palmeirense tá meio ruim. Palmeirense também tá ruim. Eu confesso que São Paulino é chato também. Eu era chato. Mas nem tanto, né? No tempo bom eu era chato demais. Não, então, é que o São Paulino acostumou mal, né? Libertadores, brasileiro, aquela coisa toda. Agora nós estamos aqui. Aí depois ficou esse tempo todo sem ganhar e ficou complicado. Agora nós estamos humildes, Mas se ganhar essa Libertadores, irmão, nós vamos voltar a ficar chato. É assim, cara, a vida. Ó, eu pequeno, eu sou São Paulino, assim, até hoje. Eu torço pro São Paulo, tá? Torço pro São Paulo. Minha família toda, meu pai é São Paulino, meu avô era São Paulino, e eu aprendi a gostar do São Paulo e, putz, meu ídolo na infância era o Rogério e brincava no gol. Que isso? E aí eu até brinquei com ele, eu fiz o gol nele no campeonato brasileiro. É verdade, você pegou a fase finalzinha dele, né? A fase final dele. Eu fiz gol nele e tudo. Aí depois ele foi treinador quando ele, primeiro ano dele de Fortaleza, ele me ligou, né? E aí ele me ligou, Leandro, tudo bem? Não, primeiro me ligou, né, um número aqui. O cara falou, você quer vir pro Fortaleza? Eu, vou, cara, não tem problema. Ele falou, vou pedir pro Rogério te ligar. Você falou o quê? Falei, tá bom, qual Rogério? Mas aí eu falei, não vai, o Rogério não vai me ligar, né, cara? Eu falei, o Rogério não vai me ligar, nem nada e tal. Aí daqui a pouco eu tava no aeroporto embarcando. Aí, 011 me ligando. Aí eu, putz, quem que é, cara? Aí ele,
Alô, Leandro? Oi, quem fala? Ele é o Rogério Ceni. Aí eu parei assim e falei, caramba. Aí ô Rogério, tudo bem? Aí ele, pô, tudo bem, você, como é que tá? E tal. Aí ele, tô bem. Ele falou, tô te ligando pra saber, né? O pessoal falou aqui que você... Perguntei pro pessoal se você gostaria de vir, pedi seu telefone e tudo. Quer vir pro Fortaleza? Eu falei, pô, Rogério, com certeza eu quero. Aí eu brinquei com ele, né? Falei, apesar de você ser meu ídolo, né? Infelizmente eu tive que fazer o gol em você e tudo. Ele falou, pois é, cara, você me ferrou, você me quebrou e tava brincando, né? Aí ele, não, quer vir pro Fortaleza? Eu falei, pô, quero e tal. Enfim, mas acabou que não rolou. Não aconteceu porque eu era do Bruges ainda. Ele falou, mas aqui a gente não consegue pagar o que você ganha e tal. Eu falei, não, vê o que dá aí só de estar trabalhando com você, pra mim é um privilégio e tal. Enfim, acabou que não deu certo. E assim, cara, eu, voltando à história do Palmeiras, né? Depois, quando eu acabei saindo do Palmeiras, eu fui lá pro Sport, e o Palmeiras, pra mim, eu falando das torcidas, meu avô, meu pai era São Paulino e eu aprendi a gostar do São Paulo, então eu sempre torci pelo São Paulo de pequeno. E o Palmeiras, eu tenho um carinho especial e eu torço muito pelo Palmeiras hoje, pelos momentos, pelos títulos lá que eu ganhei. Exatamente. Enfim, por ser um clube que marcou a minha história, assim, a minha vida, sabe? Né? Pro jogador, depois que ele tem o clube de infância que ele admira, mas depois que ele passa, convive ali com outros atletas, porque ainda tem profissional do Palmeiras que tava lá. Porque é inevitável você não gostar, né? Você pega um carinho, porque os caras te acolheram, te contrataram, você foi bem tratado lá, jogou bem, teve um momento feliz, foi campeão lá, então não tem como você não ter carinho. É impossível, cara. Então, pra mim, o Palmeiras são os três, assim, Chapecoense também, que eu gosto muito, como eu falei. Chapecoense, São Paulo e Palmeiras, que pra mim são clubes que eu vou levar pra minha vida sempre. O carinho, a torcida também, né? Faz tudo isso é demais, é muito legal. Com certeza. Aí você fez todo esse percurso no Brasil, na Europa, e aí você vem pro Japão. Você vem jogando no Matsumoto, você joga no Osaka, no Gamba e no Hiroshima, São Frente, os três, né? Então você vem aqui, você joga em Nagano, né? Que é o Matsumoto, aí vem pra Osaka e Hiroshima. Dessas três cidades. Na verdade foi o contrário, foi Hiroshima e Osaka. Hiroshima e Osaka, né? Isso. E aí você vem pra cá, o primeiro é o Matsumoto, você começa a jogar, contrato de 2 anos, né? E como que foi esse processo de adaptação ao futebol japonês? Porque eu conversei com o pessoal aqui, eles falaram que muitos deles vêm às vezes com a mentalidade de que o futebol japonês, tecnicamente, já sabe que é mais difícil, assim, os companheiros, tecnicamente um pouquinho mais abaixo, comparado você jogou num time grande, Palmeiras, jogou na Europa, então você já vem com a cabeça, é um pouquinho diferente. Mas eles falaram que se surpreenderam muito com o físico. E com a velocidade do jogo, com a velocidade dos jogadores, com a força mesmo dos jogadores, às vezes um pouquinho mais baixinho, mas o tempo de bola deles também são muito bom. E isso tem melhorado cada vez mais. Como que foi essa adaptação sua ao futebol japonês? Cara, foi exatamente assim. É exatamente isso que eu imaginei. Porque assim, quando surgiu a oportunidade de vir pro Japão, era pra eu ter ido pra Coreia antes, né? Apareceu uma oportunidade lá, enfim. E aí, apareceu a oportunidade do Matsumoto, né? E aí eu tava já com aquela coisa da Bélgica, né? Com aquele meio que trauma da Bélgica. Eu falei, putz, sair de novo, ainda mais pro Japão. Falei, cara, o que eu vou fazer no Japão, velho? Pensei comigo, né? Falei, cara, o que eu vou fazer no Japão? Pô, longe pra caramba, lá do outro lado do mundo, não conheço nada, a cultura deve ser totalmente diferente, deve ser um negócio muito, muito diferente, né? O que eu vou fazer lá? E aí eu lembro que o Matsumoto me ofereceu, assim, 2 anos de contrato com um salário muito bom, mas muito bom mesmo. E eu não queria vir. Aí eu peguei e falei assim, cara, vou pra lá, vou ficar aqui tava na Chapecoense na época, vou ficar na Chapecoense, depois vou pra outro lugar. Só que aí o Neto falou, cara, você tá louca, 2 anos de contrato, seu salário, olha o salário que os caras estão te oferecendo, é muito bom, tal, vai, tal. Aí, como eu não queria, eu falei assim, tá, então faz o seguinte, se os caras me pagar $200 mil a mais, eu vou.
Já falei já para os caras não pagarem, não aceitarem. Aí o Neto falou assim, cara, você vai perder o negócio. Você quer que eu fale? Vai perder o negócio, porque os caras não vão pagar isso nunca. Mas, se você quiser que eu fale, e era isso que eu queria. Você não queria recusar pra não ficar sem, né, sem exatamente, pra não ficar chato, exato. E aí eu peguei e falei assim, tá, não, fala, vamos ver o que dá, velho. Se os caras falar que não, a gente vê e tal. Aí o Neto foi e falou, os caras, tá bom, eu aceito, a gente aceita. Falei, nossa. Ai. Aí eu falei, meu irmão, e agora? O que eu faço? Aí o Neto falou, e agora? Arruma as coisas que você vai pro Japão. Agora pega as malas e vem embora. Exatamente. Aí fomos pro Japão, viemos, né, no caso. Embarcamos. E, cara, diante de toda essa situação, hoje, já atrás eu já falava isso e eu falo sempre pra quem me pergunta. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida ter vindo pra cá. Porque, assim, o que a pessoa evolui como ser humano aqui, o que a pessoa aprende, o que a pessoa de fato evolui em todos os sentidos aqui no Japão é absurdo, cara, é absurdo. A educação é sensacional, a forma do japonês de lidar com as situações é incrível, a organização é sensacional, o respeito é incrível. Cara, no começo chegava a ser meio que constrangedor, porque eu falava assim, meu irmão, eu não tô no nível desses caras de respeito, de organização, de ser humano mesmo, sabe? De educação, né? De educação. Toda hora e eu falava, meu raio, um arigatô. Exatamente. E eu falava, caramba, cara, onde que nós vivemos? Da onde saiu esse povo que eu nunca vi? Então foi muito bom, mas muito bom mesmo, porque o Japão, no meu coração e no coração da minha esposa, é incrível, assim, tá no coração sempre. E é um consenso, hein, vou te falar, que entre todos os atletas... né? Você conversa com a rapaziada, é um consenso. Todo mundo que tá aqui quer ficar, quer prolongar o contrato. Não tem como, cara. Gosta daqui. Primeiro, o calendário bem organizado. Exatamente. Não é aquela correria toda. Logística é bom, ó. É ótima. Tem o trem, é o Shinkansen, aí você é pra algum lugar mais longe. Vai tranquilo, tudo muito perto. Muito mais organizadinho. Mesmo as ligas, a 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, 5ª divisão, a liga regional, é tudo bem organizado, cara. Bem estruturadinho isso daí. Então os caras se comportam demais. E o carinho dos fãs. Pra mim, eu acho que é o principal, é o amor que os fãs mostram. Exatamente. Cara... E no Matsumoto a adaptação assim foi foi difícil também, porque exatamente isso. A minha qualidade técnica, eu conseguia fazer tudo. Só que a intensidade, irmão, o Matsumoto, os caras corriam que eu falava, cara, pelo amor de Deus, calma, vocês estão correndo demais. Vocês estão correndo demais. O cara fala, vocês estão pensando menos e correndo muito, calma. Correndo pra lá, correndo pra cá, e eu ficava louco com aquilo, porque os caras batiam, voltavam, uma loucura, sabe, aquele futebol maluco, assim, no sentido de correr, e eu falava, você tá louco. E aí eu tinha um treinador lá, que era o Sorimati, não sei se você conhece, e ele era um treinador bem tradicional, assim, bem japonês mesmo, então... eu, centroavante, eu tava acostumado a não marcar, ou marcar só aquela enganação ali. Daquele primeiro botezinho só. Exato. E não, ele queria que eu marcasse, que eu voltasse, que eu falava, cara, não vai dar, velho, não vai dar, eu sou centroavante. E aí ele queria que eu corresse 10, 12 km por jogo, eu falava, você tá louco, o máximo que eu corro é 6, 7, não tem como, cara. Então no começo foi bem difícil, assim, esse tipo de adaptação. Mas aí, logo em seguida, é uma coisa muito legal mesmo que o japonês tem aqui também, que é a fidelidade, eu acho, né? Fidelidade do japonês, assim, é algo muito... Palavra, fidelidade, tudo, é algo muito... Quando eu vim pro Matsumoto, tinha um diretor que me trouxe, que era o Minami, e ele ficou no Matsumoto 4 meses. E foi pro Sanfrecce. Saiu do Matsumoto, foi pro Sanfrecce. E aí, tipo assim, eu fiquei meio que, aspas, sozinho, porque ele que tinha me levado, então eu tinha meio que tem essa também, uma proteção, né? tal, coisa né? de técnico, né? Quando o técnico pede, o treinador pede, você fica... Aí, de repente, ele sai, você fica meio assim, né? Fica meio assim.
Então ele saiu, ele foi pro Sanfrecce, e aí eu fiquei lá, e ele, de fato, ele falava assim, não, realmente, o treinador aqui é um treinador um pouco mais difícil, ele gosta de que corra mais do que jogue, então para você que é mais técnico, eu sei que é mais difícil e tal. E aí quando ele saiu, ele pegou e falou assim, não, eu que te trouxe para cá, eu vou te dar suporte, pode ficar tranquilo, eu vou te ajudar no que for preciso e tal. E aí ele saiu com 4 meses, eu acabei ficando 6 meses. Quando deu 6 meses, a janela abriu, ele me levou pro Sanfrecce. Ele falou, não, vem pra cá, aqui o treinador é mais tranquilo, é um treinador que entende mais, já trabalhou com outros estrangeiros, ele vai te ajudar, enfim. E aí eu fui pro Sanfrecce. E aí fui pra Hiroshima e foi um lugar assim também pra mim especial demais, cara. A cidade, o time. E lá é o seu melhor momento aqui no Japão, né? Ali. Melhor momento aqui no Japão. Ali você joga. E aí eu fui pra lá e joguei e praticamente todos os jogos que eu fiquei 1 ano e meio. Fiquei 1 ano e meio lá e disparei a fazer gol e era um atrás do outro. Foi assim, sensacional pra mim o tempo lá. Foi legal, né? Esse período seu ali. E também coincide também com o período da pandemia também, né? Exatamente. Foi o período da pandemia. E aí dá aquela pausa. Difícil pra caramba. Difícil. Mas é igual você falou, ainda bem que teve esse diretor, né? Como você falou, o diretor. Exato. Meio que apadrinhou você ali nesse momento Isso, me ajudou bastante. Ajudou demais. E aí você vai pro Gamba, né? O Gamba Osaka, time tradicionalíssimo exatamente. também. E aí acabou meu contrato lá e era pra eu ter ficado no Sanfrecce. Só que, poxa, eu tava muito bem, né, fui artilheiro do time, um dos artilheiros do campeonato e tudo. E aí eu queria 2 anos de contrato. Tinha acabado meus 2 anos aqui, eu queria mais 2 anos de contrato. Falei, me dá mais 2 anos de contrato, pode manter o mesmo salário e tal, não sei o quê. E aí, como era época de pandemia, eles falaram, não, a gente não consegue 2 anos de contrato, a gente consegue 1 ano e tudo. Só que eu queria, naquele momento, eu achava, né, que 2 anos de contrato pra mim seria como um prêmio, né? Porque você tava jogando bem demais, tava entregando, o resultado tava sendo bom. Exatamente, por tudo que eu fiz, por tudo que eu, né, ajudei o clube e tudo. E aí eles não me quiseram me dar 2 anos de contrato, falaram, não, a gente não consegue, mas fica aqui e tal, não sei o que a gente vai ajudar. Só que nesse meio tempo eu recebi a proposta do Gamba. E aí a do Gamba era 2 anos de contrato com um salário um pouco maior. E aí, puxa, não tinha nem como eu não aceitar, né? Eu aceitei e aí acabei indo pro Gamba. E você joga no Gamba. O Gamba, time forte aqui do Japão. Sim. Com histórico de brasileiro bom demais. O Araújo, né? Exato. Araújo, Magno Alves, já teve Dodô, já teve vários outros brasileiros. Exatamente. E aí tem e eles gostam aí. E eu pergunto muito pros brasileiros que eu troco ideia dos jogadores, como que é a pressão? Porque, vamos lá, vocês são contratados pra cá e muitos têm a visão de vocês são os caras, vocês têm que resolver. Sim. E tem a cultura do futebol brasileiro. Né? Futebol brasileiro é melhor que o futebol japonês, o jogador brasileiro então tem que ser melhor que o jogador japonês. Sim. Então vocês vêm pra cá, então tem a visão de que vocês têm que ser o salvador da pátria. Tem muito disso, ainda mais você que vai pro Gamba depois de ter feito uma ótima temporada ali no Hiroshima. Fazendo vários gols, sendo goleador, artilheiro ali, tudo. E aí, como é que é a visão no caso agora, pro clube que você foi? Como que era a pressão? Ou se eles sabem lidar muito bem com essa separação, essa diferença? Não, cara, vou te falar que, assim, poderia existir pressão, mas pra mim, no caso, pra nós, assim, eu acredito que é quase que imperceptível, porque o japonês não demonstra essa pressão, por exemplo, que o brasileiro lá no Campeonato Brasileiro, enfim, demonstra, sabe? Então, assim, muitas vezes, inclusive, eu ficava bravo, porque, por exemplo, putz, eu quero ganhar, irmão, eu quero, né? E a gente perdia os jogos. E os companheiros não tinham muito o ânimo dos caras, né? Era como se não tivesse acontecido nada. Eu entrava no vestiário com os caras dando risada e eu falava, não é possível isso, cara. Só eu que sou assim, né, e tal. Então, assim, a pressão, ela pode existir, mas o japonês, ele não transparece isso, né? O jeito é diferente, pelo menos pra né? mim. O jeito diferente, exatamente. E a torcida, eu acho que a torcida é tranquila. que mais
chatinha aqui do Japão é Dural, ó. A torcida... A torcida Dural... Eu acredito também, a Dural é a maior do Japão, é a maior, né? o jeito, então, eu acredito é que uma seja... mistura de maior com Corinthians e Flamengo ali, um jeito deles torcer, a parte da organizada lá, se você... Eu fui esse ano lá pra Saitama assistir o jogo, então a parte da organizada, se você tá lá e não pula, não torce, os caras xingam você, brigam com você. Sim. Então você tem que torcer, tem que pular, tem que gritar. Aí esse ano eles estavam bem, foram pro Mundial, tudo, a torcida acompanhou. Aí eles voltaram, acho que empataram, deixaram empatar o jogo no finalzinho, acho que contra o Caxiwa. Ficaram bravos. E os caras ficaram bravos. E lá tá os brasileiros, tá o Thiago Santana, tá o Sávio, tá lá, tudo. E aí os caras querendo discutir, brigar, eu falei, caramba, eu fiquei até surpreso. Porque não é comum. Caraca. Não é comum você ver isso. Eu, pelo menos, nunca vi. A do Gamba, às vezes, gritava lá, mas era tipo 2, 3 caras que gritavam, enchiam o saco lá e acabou. Mas não... Aqui, cara, vou falar pra você, aqui é maravilhoso. Pressão aqui é praticamente zero. Não tem pressão, assim, sabe? E comparando com o Brasil, com a Europa, por exemplo, é maravilhoso. Pra quem, igual eu falo, pra quem viveu ali um pico máximo de emoção. É diferente, é muito Brasil, diferente. Vem pra cá, aproveita também essa estabilidade assim, emocional, porque querendo não dar uma estabilidade emocional pra vocês também. Com certeza, né? Com certeza. Você sabe que aqui você vai receber certinho, você sabe que aqui você vai treinar com estrutura boa, você sabe que aqui você vai viver bem, você sabe que aqui o calendário é muito bom e você não vai ter correria, né, pra lá e pra cá, loucura. E também tem... Então aqui você vem com projeto, aqui dá pra você fazer projetos pra carreira, entendeu? E tem a segurança, né, por exemplo, você sabe que se você perder o time e tá mal, você pode sair ainda. Dá pra você ter a sua vida, você tem a sua vida particular preservada. No Brasil, você empata, você não pode nem postar nada. Você não pode aparecer na internet. Então, quer dizer, é uma loucura. As pessoas estão... No Brasil, pelo menos, as pessoas estão ficando malucas em relação ao futebol. Por exemplo, igual um caso que eu vi que é muito interessante. O Marinos, né? O Yokohama Marinos é o único time que ainda não caiu, né? Aqui do campeonato japonês. É o único que não caiu. E esse ano eles estavam ficaram 11 partidas derrotas seguidas, sem vencer. Nossa! E estavam na lanterna. E você via a torcida apoiando os caras. Terminava o jogo, tinha uns que xingavam, gritavam, porque normal. Nervoso no meio do jogo, mas tem aquele ritual, né? Acabou o jogo, mesmo que perde, vai lá saudar a torcida, né? Faz orelha, abaixa a cabeça, bate palma, e depois que eles perdiam, ficavam um tempo lá olhando pra torcida, e a torcida um tanto xingando, aí passava, acho que o calor do jogo, assim mesmo lá no estádio, e depois apoiava, vamos pra cima, isso. Sim. E aí os caras saíram da situação hoje, já não estão mais na zona de rebaixamento ali, conseguiram. Que legal, cara, que legal. Estão voltando. Pô, dado bacana, eu não sabia que era o único time que não tinha caído. O único time do Japão que não caiu é o Marinos. De resto, que legal, tudo, cara. Até o próprio Kashima, que eu considero o maior do Japão, já caiu, já teve esse período aí. Mas o único que ainda não caiu é o Marinos mesmo, que tava lá. Que bacana. Legal. Leandrão, muito obrigado, irmão. Vou só pra finalizar, como que tá hoje? Você tá aqui no Japão novamente, voltou. Esse ano teve a passagem lá, você passou pelo Paraná, né? Teve uma passagenzinha ali lá no Paraná, aí terminou o seu contrato, agora você tá aqui no Japão, tá jogando na liga aí de Chiba, né? Aí com que é o nome? Esqueci a pronúncia em japonês. Gracion. É o Gracion, né? Eu ia falar Gracion. Mas é o Gracion. Tá com eles ali. Uma equipe que eu vi que é muito moleque. Tem bastante moleque novo. Então tá fazendo essa mistura aí de você com a experiência. Tem mais, eu acho que um outro jogador mais experiente também. Vocês aí. Então acho que acredito que é um projeto para crescimento a longo prazo, assim, que eles imaginam de trazer você como para ser uma experiência ali, para ser um jogador já mais rodado, que possa passar um pouquinho do pensamento, né, profissional pros caras. Como é que tá esse projeto aí? Só pra gente tá finalizando. Cara, aqui é de fato exatamente isso, né? O Anthony, que é um amigo que eu tenho aqui, ele é muito... Inclusive foi meu tradutor durante todo esse tempo aqui. A gente começou lá no Matsumoto e ele ficou comigo todo o tempo no Japão aqui. Ele conhece o pessoal do Gracion, né? E o pessoal, exatamente isso, falou, o Anthony, cara, você não
conhece nenhum um jogador de nome, um jogador que, né, que já passou por alguns grandes clubes aí para a gente trazer para cá, para ser uma referência como jogador e também para fazer projetos fora do campo, como embaixador da equipe, enfim. É uma equipe nova, né? Uma equipe que está buscando ascensão, de fato. O projeto aqui é um projeto bem ambicioso, um projeto bem a longo prazo, realmente, né? É como você falou, aqui mesmo que seja quinta, sexta, 10ª divisão, é muito bem organizado. Bem organizadinho. O pessoal tem um CT aqui extremamente organizado e novo, que se a gente for pegar time de Série B no Brasil, não tem. Eu vi espetacular. Pela página do clube lá, você consegue ver a estrutura de campo de treinamento. Espetacular. Espetacular, me surpreendeu assim muito, porque eu falei, caramba, não é possível que os caras tenham isso. Então é um projeto realmente ambicioso e a longo prazo. E aí o Anthony me ligou e falou, cara, você acabou seu contrato no Paraná aí? Eu falei, acabou. Ele falou, ó, como eu sei que você gosta muito de Japão, o projeto do time é assim, você quer vir pra cá? Quer voltar pro Japão? E aí, cara, quando falou em voltar pro Japão, pra mim, bastava, porque... Só alegria. Eu não pensei em dinheiro, não pensei momento bom, né? Vem... Exatamente, sabe? Não pensei em valores, não pensei em nada. Eu só falei, Anthony, cara, eu volto com o maior prazer do mundo. Sem dúvida nenhuma. Talvez se fosse outro lugar, outro país, outra cidade, sei lá, eu não iria mesmo, mas como é o Japão, onde eu sei como funciona, onde eu já vivi por muitos anos, onde eu já entendo como que funciona o projeto, eu sei que as pessoas aí são sérias, são corretas, com certeza eu vou, cara. E aí é isso, cara, o projeto é esse, o projeto é ir galgando as ligas, subirem até chegar à J-League, né? O projeto aqui, eles compraram um clube da segunda liga da Bélgica também, então eles estão fazendo um projeto bacana na Bélgica, é outro lugar onde eu já conheço também e possivelmente posso estar indo para lá. E eu vim para cá para jogar, para aproveitar o momento, para ajudar o clube no crescimento, para levar o nome do clube a outros lugares, a outros clubes, aos próprios clubes onde eu já passei aqui no Japão, apresentar o projeto, apresentar o clube em si. Então está sendo uma experiência muito bacana, um momento muito bacana, onde eu acredito que Deus separou esse momento aqui pra gente desfrutar e aproveitar ao máximo. Demais. Parabéns, né? Chegou já metendo gol, caixa, já chegou já. Pois é, cara, um minuto e meio já. Já chegou, já. Que maravilha. Iluminado. Amém, é isso aí. Mas, parabéns. Brigadão. Obrigado. Arigato. Muito obrigado pela sua atenção. Passamos bastante aí, mas eu deixei, eu fui aproveitando. Fui aproveitando a onda. Não, tá certo. Falei, quando a resenha flui, tem que seguir. Eu tô aproveitando, eu vou ir no tempo do homem. Eu tô olhando pra cara dele, tá de boa, então vamos indo, vamos curtir. Nada, aproveitar. Por resenha boa tem que fluir, cara. Tem que deixar. Fui surfando, igual quem não chora não mama. Então tô aqui só. É isso aí. Tô cozinhando em você, mas brigadão. Arigato. Imagina, cara. Todo sucesso do mundo pra você, tá bom? Obrigado, que seus planos aí sejam guiados por Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Amém. É um prazer conhecer você, é um prazer conversar com você e tamo aqui. Precisar de nós aqui pra uma comunicação, qualquer coisa, tamo aí. Show. Tá, beleza? Tô aqui à disposição. E eu tô com um projeto de estar andando aí para essas bandas aí, quem sabe não dou uma visita no CT, num time. Sem dúvida, ser muito bem recebido. Se for permitido, a gente vai, porque eu sei que também japonês é bem regradinho nessas coisas aí, então tudo tem que trocar uma ideia bem antes, conversar certinho. Mas eu quero muito estar indo pra aí, conhecer os outros clubes. Tem o Jeff, que eu já tô ajeitando pra gente estar indo aí no Jeff United. E outros times aí pra gente estar conhecendo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Só pra finalizar, como você é um camisa 9 clássico mesmo assim que eu falo, porque hoje já não tem tantos assim clássicos, né? É mais moderno, né? É aquele que faz várias funções, ou então que... Eu acho que o mais clássico que nós temos é o Pedro,
Na minha opinião, né? Na minha opinião, acho que... Concordo. O jeitão de fazer o pivôzão, de estar sempre pisando na área mesmo, fazendo aquela presença na área, também pela estatura, tamanho e qualidade também. Eu vou falar aqui, vou jogar você na fogueira agora, porque pra não ficar só mamão com açúcar, né? Ah, manda bala. Jogar você na fogueira, eu vou falar 10 nomes aqui de jogadores centroavantão que você pode ter jogado contra, viu, mais ou menos na década de 2000, 2010 até 2015, beleza? E aí você vai falar, é melhor ou não, maior ou não, segundo o seu critério, irmão. Vai lá nos seus critérios, eu vou começar com uma dupla, já com um confronto fraquinho. Washington, Coração Valente e Borges. Rapaz, o meu estilo, eu acredito que seja mais o Washington. Porém, eu acho, em termos de futebol, eu acho que o Borges... Eu acho que o estilo do Borges é mais... Ele traz mais atualidade. Então, nós estamos falando aqui de atualidade. Eu acho que o Borges. Borges ou Wellington Paulista? Borges. Joguei com o Wellington, mas Borges. Borges ou Luiz Fabiano? Ah, fabuloso. Fabuloso. Luiz Fabiano, sem dúvida. Agora o embate ali em 2002, Fabuloso ou Fred? Puxa vida. Aí essa foi pesada, hein? Cara, os dois foram fenomenais, mas eu, por gostar mais, eu vou... Luiz Fabiano. Luiz Fabiano ou Grafite? Luiz Fabiano. Fabiano. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano ou Tardelli? Luiz Fabiano. Luiz Fabiano ou Jô? Não, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano ou Ricardo Oliveira? Esse daí, cara... Esse daí, eu vou falar, jogou muita bola também. Jogou muita bola também. E é um cara... Tive umas brigas com ele no clássico Palmeiras e Santos. Ele e o Praz. Mas, é verdade. Mas o Luiz Fabiano foi mais matador. Luiz Fabiano, o Fabuloso é embaçado mesmo, Sem dúvida. Eu sempre gostei muito do estilo dele. Pra mim, sempre jogou muito bem na seleção brasileira. Sem dúvida. Agora, partindo assim, só pra uns mais moderninhos, Luiz Fabiano ou Pedro? Ih, rapaz. Aí é fogo, são dois matadores, hein? São dois caras assim que... Mas ainda assim eu continuo com o Fabiano. Fabuloso ou Kleber Pereira? Que esse aí também já... Putz, esse fazia gol pra caramba. Eu lembro de assistir na época do Internacional de base, eu lembro de assistir os treinos dele, esse fazia gol pra caramba, cara. Rapaz do céu. Jogou muito, mas Luiz Fabiano. Continuo com o Luiz Fabiano. E agora pra matar, Luiz Fabiano ou Leandro Pereira? E aí? Aí é fogo, velho. Aí é fogo. Não, o Luiz Fabiano, sem dúvida nenhuma, mas assim... Tem seu valor, Leandro. Eu vou bem também. O Leandro Pereira tem o meu valor. Tem o seu valor, tem sua qualidade. Tem o meu valor. Mas é isso aí, irmão. Muito obrigado. Arigatou mais uma vez. Deixa uma mensagem. Eu sempre peço pro pessoal no finalzinho, traz aquela mensagem pra quem tá acompanhando, pra quem tem um sonho também de ser jogador, talvez algo que você ouviu que um dia te ajudou, ou que você gostaria de talvez ter ouvido pra ter te guiado melhor no início da sua carreira, um toque, uma dica. Pode ficar à vontade. Cara, eu sempre falo em Deus, né? Deus pra mim é tudo e se não fosse ele na minha vida, eu nem tava aqui falando com você, né? Nós não estávamos aqui se não fosse Deus, na verdade, né? Independente de religião, independente de qualquer coisa, mas especificamente falando de Deus. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me deu de ter conquistado tudo que eu conquistei, né? Para quem tem o sonho de ser um jogador de futebol, eu coloco isso como a parte principal e primordial, né? Que primeiro é acreditar em Deus, acreditar em si, ter fé que as coisas podem acontecer para você, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos acaba se tornando realidade, né? Então, não desistir, continuar, lutar. Vai ter choros, vai ter sorrisos, mas o mais importante é você
saber cair e levantar. Eu acho que esse é o principal da vida, sabe? É porque é como se nossa vida é como se fosse um batimento de coração, né? Existe altos e existe baixos, altos e baixos. Se ela for contínua, a gente tá morto, né? É verdade. Então vai ter altos e vai ter baixos, vai ter altos e vai ter baixos. O importante é quando você estiver lá embaixo, é você não desistir, saber que você pode chegar, você pode conquistar, você pode... Na verdade, tudo que acaba sendo que uma coisa meio... mas a pessoa fala que pode tudo na vida falar... É muito palavras ao vento. Mas não, cara, de fato nós podemos ser tudo que nós quisermos na vida, velho. Basta a gente acreditar, basta a gente querer, basta a gente entender que muitas vezes não vai ser pela força do nosso próprio braço, e sim pelas vontades de Deus, pelos propósitos de Deus. Mas o importante é, como eu falei, é saber cair e levantar. Então, acho que quem tem um sonho, aprenda a cair, aprenda a se levantar, seguir em frente, que aquele que não desiste consegue alcançar. É isso aí, rapaziada. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Continua acompanhando a gente. Se inscreve no canal. Acompanha o Leandrão lá nesse projeto dele novo. Tá fera demais. As redes sociais dele estão aí. Então segue, acompanha pra vocês terem ideia do crescimento do Gracião aí. Vamos vendo onde vai chegar. Quem sabe daqui a uns anos a gente vai estar vendo eles na J-League. Então o projeto vai estar florescendo ali. Tamo junto, pessoal. Valeu. Então ficamos por aqui com o Leandro Pereira. Pros mais íntimos, Leandro Banana. Tamo junto. É isso aí. Valeu, irmão. Um abraço a todos. Valeu.